Olá, caros amigos e seguidores, sejam então muitíssimo bem-vindos a mais um vídeo. É mais ou menos uma edição do Bastonário Automóvel, só que hoje não vamos falar de automóveis. Quer dizer, podemos falar durante 5 segundos. Eu passo a apresentar desde já Walter Marcos Júnior, Sim. alguém que eu gosto de apresentar como o head trainer de uma formação fantástica que mudou a minha vida para sempre. E o famoso, e já vocês já conhecem, que já me entrou em 50 vídeos meus, o grande DJ Miguel Simões. Olá, Pedro. Que também faz parte desta maravilhosa equipa da Memo, com esta formação incrível que é o DL, mas nós já lá vamos. Primeiro vamos falar de automóveis. Sim. Walter, não tens carta? Não. Está falado de automóveis aqui do lado do Walter. Miguel Simões, um apaixonado por automóveis, Sim. sobretudo e cada vez mais por minha culpa também, não é? Sim, tu tens uma maneira muito lúdica de pôr as coisas. E acho que é esse o segredo em qualquer área. Quando alguém nos fala de algo que tendo algum know-how por trás, se torna fácil de compreender. E é válido também nos automóveis. E tu tens essa facilidade de comunicação. E acho que é uma das coisas que tu, além da paixão que tu pões naquilo que fazes, obviamente, que eu já te conheço há tempo suficiente para poder atestar isso, é exatamente essa facilidade com que tu explicas. Não entras em tecnicismos demasiado pesados. Então, para pessoas que, como eu, são adeptas do mundo automóvel sem o ser um especialista, ficam esclarecidos quando veem os teus vídeos. E isso, para mim, já é bom. Portanto, obrigado também. Fico muito grato pelo teu feedback, Walter. Eu estava a brincar, obviamente, o facto de não teres carta é uma coisa muito rara nos dias de hoje. Tu és quase um alien. São decisões, né? Eu acho que eu muito cedo conseguia separar coisas que faziam sentido para mim ou não. E nessa época, é curioso que até aqui em Portugal, e aí aqui junto ao DL, né? Onde eu estou no processo, depois de muita saudável pressão de tem que tirar uma carta, vai. Eu falo, cara, onde eu quero ir, eu chego, tá tudo bem. Era assim no Brasil, em cidades como Rio de Janeiro, Salvador, quer dizer, e tomei essa decisão, para, olha, quer saber de uma coisa? Passado um tempo, eu vou chegar. E era curioso que tinha momentos que eu tinha reuniões que era assim, olha, você vai fazer uma consultoria para mim aqui, você está disponível? Não, claro, sim. E vai ser... e onde é que é mesmo a sede? A sede é em Pontevedra, Espanha. Na Espanha. Mas é um grupo... o grupo da... Nesse caso é um grupo da MTV, da região, lá na zona. E eu pensei, pô, como é que eu vou chegar em Pontevedra agora aqui? Ele nunca tirou a quarta no fundo, porque nunca precisou, não é? Cidades pequenas, pode ir a pé ou de bicicleta. Mas eu acho que hoje em dia até vai sendo cada vez menos preciso, efetivamente, e nós antes de virmos para aqui estávamos há bocadinho à conversa. Hoje em dia eu conheço cada vez mais amigos e pessoas conhecidas e próximas que não têm carro por opção. Têm carta, mas não têm carro por opção. Ou porque vivem em grandes cidades, ou porque de segunda a sexta-feira fazem pequenas deslocações casa-trabalho e fazem de Ubers e de Bolts e outras coisas do género. E nas férias alugam um carro para ir de férias. E não tem o custo associado a ter um automóvel. Coisa que para mim, Petrolhead, é uma coisa completamente incompreensível, não é? Mas tirando esse... provavelmente uma tendência no que está acontecendo com o automatismo, né, que a gente está falando agora há pouco, que não vai sobrepor a paixão, né? Porque o teu programa, o teu público, quem você comunica, são apaixonados. Né? É diferente claro. daquela pessoa que quer estar do ponto A ao ponto B, se deslocar entre, né? Aqui não, são pessoas que têm... E eu tive o privilégio de conhecer um pouco mais disso aqui em Portugal, há muitos anos atrás, com o nosso Machadinho, o Antônio Machado. Sim, Antônio Machado. Um abraço para o Machadinho, onde ele seja. Que me despertou essa questão da paixão do automóvel, especificamente no âmbito da Ferrari. Sim. Tá? Sim. Então, ele na época, eu era diretor de uma rádio na região centro de Leiria, em Leiria, e o Machado, quando ele começava a falar da Ferrari, e eu olhava assim para ele, ele não transformava, ele virava louco. E ele falava assim, eu falei, cara, eu tinha já uma ideia do que era, não só pela minha paixão pela Fórmula 1, né, Ayrton Senna e toda a história. Sim. Mas eu aí, falei, na época eu tomei essa decisão, falei assim, vamos fazer um encontro de Ferraris aqui em Leiria. Certo. Eu fiz o primeiro encontro de Ferraris em Leiria, na época. Que engraçado. E reuni, com a ajuda do Machado,
porque achei curioso na época. Ele, não, eu conheço o presidente da Associação dos Ferraristas, não sei o quê e tal. Eu falei, tem Ferrari? Não, não tem, mas sou fã, sou não sei o quê. E aí a gente mobilizou e esse passatempo na época na rádio. Eu posso até depois facultar umas fotos aí, eu acho que vai para você. Podemos pintar aqui o vídeo Sim, e sim, para quem sim. não sabe quem é o Machado, cliquem aqui por cima neste O no canto Machadinho. direito, porque há um bastonário automóvel, duas Claro, edições dos fizemos bastonários, dois. quando Com o ele. bastonário ainda não tinha nome, Não tinha nome. era o videocast sem nome, e o Machado participou nesse bastonário. Ele é um petrolhead. E essa paixão, né, depois eu fui compreender todo esse processo, né? Ou seja, Walter, olha aqui, ó, vamos ouvir juntos. Eu ouvi juntos o que num CD? Era o barulho, o som do ronco do motor. E aí a gente ficava num Aquelas carro. coisas que fazem assim. Ele colocava, ó, esse aqui é o F tal, não sei o quê. Esse aqui. Então, eu comecei a olhar para aquilo e falei, cara, que coisa fantástica. E esse passatempo foi um grande sucesso na época. Sim. Conheci, sei lá, participaram 15 Ferraris, vieram Ferraris de vários pontos do país. E parou a cidade, né? Porque é uma paixão, né? Das pessoas de uma forma inconsciente. Ver aquele carro, não eram todos vermelhos, tinha até um clássico, né? Sim, um amarelo, sim. que era São os uma que valem mais. raridade, né? São os que valem mais. E ali eu me apercebi de forma muito mais assertiva sobre essa paixão automóvel, Sim. que é aquilo que você uma faz. doença. Tinha já... É uma doença. É uma doença. Não, tu alimentas, Te alimentas alimenta, quem né? é apaixonado e esclareces quem gosta de saber de coisas. E Isso, acho que essas são as duas isso. vertentes. E ali, quando eu entendo que existe, já tinha essa percepção, lógico, sabia pela Fórmula 1, né, das equipes da Ferrari e tal, Sim. mas a esse pormenor de conhecer em cada detalhe do carro, indo desde o som a... Não, é possível sabermos qual é o modelo só pelo trabalhar do carro. Quer dizer, nós às vezes fazemos impressionante. brincadeiras entre amigos de pôr certos e determinados sons de motor a trabalhar e adivinha lá qual é este. Isto é isso. de uma pancada gigante. Nós na área da música fazemos o mesmo com o primeiro beat. Pronto. Qual é, isto- que música é esta? né? Exatamente. Pronto, e tu, como DJ, sabes muito melhor. Sim. Meus queridos amigos, eu queria-vos lançar aqui uma pergunta para nós entrarmos aqui realmente no cerne, porque isto é para aqueles que só querem ver isto por causa dos automóveis, que já se podem ir embora, porque a partir de agora já não vai haver mais conversa. Não, mas tem muita coisa ligada ao automóvel. Estou a brincar, como é óbvio. Como é que vocês, esta é uma pergunta para vocês os dois, como é que vocês explicariam a um amigo vosso o que é o DL? Olha, é um desafio, né? Porque de uma forma simples, básica, bom, é um treino que foi criado por um médico, onde a estrutura utiliza linhas de pensamento da psicologia, da psiquiatria, da filosofia, sobre como você se comporta mediante a cada um estado emocional primário. Em linha geral seria isso, uma formação de imersão, onde eu compreendo melhor quem eu sou, as minhas reações, como eu olho o mundo, por que eu estou onde estou, os resultados que eu gerei. Então seria basicamente isso. Só que é muito além disso, né? É muito além disso, porque a pessoa tem a tendência de ao ouvir isso, fazer um processo de associar a algo que já tenha feito, desenvolvimento e liderança. Ah, já fiz. O Miguel ouve isso aqui já. E as pessoas normalmente anos, né? associam muito liderança logo. Mas eu não sou chefe de nada. Esse curso não é para mim. Eu não sou chefe. Há uma Isso é só para os tendência de líderes. você fazer um processo neuroassociativo com outras formações. E tudo bem, ok, é humano, né? É humano. Mas se for falar de uma forma resumida ou técnica, né, para quem pergunta, fala, ó, é uma formação de impacto emocional, onde você compreende melhor os seus comportamentos, como você reage, como você deve lidar, como você deve utilizar a seu favor esse elemento básico que você tem desde o momento que nasce até o momento que morre, que são as emoções. Agora, é muito além disso, né? Porque ele é muito profundo. Muito bem. Eu penso que seria essa apresentação. O Para Miguel mim, também para mim o DL é uma experiência. experiência. É uma experiência que é diferente de cada um de nós, porque cada um de nós tem a sua história de vida. E é como tu te sentares a um espelho, olhares para ti sem julgamento algum, sem peso algum e perceberes: epá, eu já fazia isto e nem dava por isso. Ou melhor ainda, que é, eu tenho consciência que faço isto, não sei porque é que o faço, não me é favorável e não consigo alterar. Ou seja, não chega só nós sabermos das coisas, nós temos que aprofundar o porquê que fazemos aquilo.
E era como se eu, de repente, agarrasse num livro de arquitetura, estudasse os livros todos e já era arquiteto. Não é assim. Claro. Eu tenho que entender o processo, eu tenho que praticar. Então o DL é prático. É uma experiência onde tu vives, exatamente como o Walter estava a dizer, os teus comportamentos. Com base em ciência, do princípio ao fim. E são histórias de cada um de nós. Certo. Por isso é que cada um tira o seu resultado. Há um que tira o A, outro que tira o B. Não é melhor, nem é pior. Porquê? Porque cada um de nós traz consigo a sua bagagem, a sua história de vida, os seus medos, traumas, ou sem traumas, ou sem problemas alguns. Porque o DL não é para quem tem problemas. Certo. É até para quem é muito feliz. Eu costumo Eu dizer não tinha até, problemas nenhuns. como diz o Rui Unas, e bem, eu costumo dizer que se um dia, eu faço este desejo, se um dia me saísse assim o Euromilhões, eu acho que oferecia dela a qualquer pessoa que quisesse. Porque é como é que eu posso melhorar o mundo que está à minha volta? E eu tenho a certeza absoluta, vincada, porque a primeira pessoa que eu levei para o DL foi a minha filha, e para um pai, para um filho, numa formação, seja ela qual for, é um ato de amor primeiro, de pai para filha, de pai para filho. Eu ofereceria às pessoas, porque com certeza elas ficariam melhores pessoas. Não digo melhores no sentido de serem, agora não serem bons e depois passarem a serem maus e depois passarem a ser bons. Certo. Melhorar, de repente tirar um peso que têm em cima. E então o DL é essa experiência. Tu falaste aí numa coisa muito importante que leva à minha pergunta seguinte, que tem que ver com um processo absolutamente científico. Falou-se aqui muito em ciência. Este processo, esta formação, este treino, é criado por um médico, Dr. Nail Negrelli, há mais de 25 anos. Neurociência, psicologia, psiquiatria, portanto, neurocirurgia, inclusivamente. Portanto, estamos a falar de um processo absoluta e completamente científico, certo, Walter? Todo o processo, quando eu conheço o DL, eu sempre tive um lado muito cartesiano, analítico e tal. Na época eu era professor, estava atuando enquanto professor convidado no IPL, no Politécnico de Leiria. E sou desafiado ao Brasil, num outro contexto, e conheço o DL. E o meu impacto inicial era justamente isso. Mas peraí, de onde é que vem? Como é que é feito isso aí? Eu sabia o que eu tinha vivido, mas para mim era importantíssimo entender a lógica daquilo que eu tinha vivido. Tu nessa altura já tinhas feito o DL? Não tinha feito. Ainda não. Okay, eu fui num contexto de um projeto que eu desenvolvi com a querida professora Josélia Neves, no Politécnico de Leiria, no âmbito de pessoas... era um projeto voluntário, tá? No IPL também acontece isso, ações que nós fizemos no âmbito para pessoas cegas e surdas. Foi um processo que teve muito sucesso de inclusão, de a arte através de um processo inclusivo e que fosse feito para todos. Porque geralmente naquele momento você tinha projetos, desde pintura, música, mas que depois eles eram meio que separados. Como são pessoas surdas ou cegas, a gente apresenta assim. Não, então, peraí, se a gente apresentar de uma forma única para que todos possam ter acesso. Teve um grande sucesso na época, várias bandas foram envolvidas, The Gift, o Bossa C, Anjos, a gente percorreu o país, exposições e tal, e amigos na época no Brasil falaram, você tem que trazer isso aqui, o Brasil, isso é maravilhoso. Né? E o Brasil, só para ter uma ideia, o Brasil na época, estou falando no final dos anos 2000, mais de 10 milhões de pessoas com algum tipo de necessidade especial. E assim é que eu chego ao Brasil. Então eu levo para lá esse projeto, fui desafiado e vivencio lá o DL, uma pessoa que tinha feito, me recomendou, eu fiz. E quando termina, aí voltando ao médico, né? Para mim era importante eu perceber aquilo que eu tinha vivido. E o Dr. Neil, o que ele fez na época, com a história dele, né? Porque ele chega à medicina de que forma? Ele faz um curso de psiquiatria e depois decide avançar para a parte de cirurgia. E no âmbito da cirurgia, ele opta por uma cirurgia muito específica, chama-se crânio-cérvico-facial, que é cabeça e pescoço, digamos assim. Cancro, cabeça e pescoço. Então, psiquiatria, medicina, cirurgia, uma cirurgia muito específica, onde ele começa a olhar não só para o pensamento, que vinha da psiquiatria, mas também para o lado da fisiologia. Essa parte, né, de você, uma pessoa que faz uma cirurgia, tem que ter um conhecimento muito profundo desses processos internos nossos, nesse âmbito. E aí, na jornada, ele conhece uma ferramenta chamada PNL, que é Programação Neurolinguística, que é uma ferramenta de comunicação. Quando ele percebe que essa ferramenta tinha capacidade, de uma forma muito assertiva, alterar comportamentos, que era aquilo que ele estudou no âmbito de psiquiatria e psicologia, falou, cara, isso é maravilhoso, isso. E aí ele se aprofunda.
quando ele estuda, ele decide, depois de uma carreira de sucesso, reconhecido no âmbito da cirurgia, ele decide deixar o bisturi, digamos, tá em bloco operatório, para escrever uma formação utilizando todo o conhecimento dele médico, no âmbito do pensamento, no âmbito fisiológico enquanto cirurgião, e com o conhecimento dessa técnica, dessa ferramenta. Quando ele escreve isso e dá o nome de DL, né, ele escreve uma formação de imersão onde você compreende as tais decisões, os processos seus internos. Então, ao falar de ciência, todo o processo, e como disse o Miguel agora há pouco, tudo aquilo que você vivencia, não só no DL, mas nas outras formações, são absolutamente, não é 0,9, não é 100% baseado em ciência. Ele é médico. Certo. Então só faz sentido aplicar se seguir uma série de critérios. Então não foi um processo apenas de um autocriação, no sentido... Não, ele estudou muito para chegar onde chegou, mas depois ele se apercebeu de que... E é muito tocante quando ele partilha isso, porque um médico, quando tem que lidar com pessoas que estão entre a vida e a morte, em bloco operatório, ou porque é detectado um cancro, e um cancro, quando é detectado no cérebro, né, é um processo muito, muito delicado. E muitas vezes, como a gente sabe, por mais que cirurgião seja muito qualificado, não é só, é às vezes atenuar, né? Às vezes fazendo um processo, mitigar. Né? E ele, ao perceber como as pessoas se agarravam à vida só nesses últimos instantes, também foi um momento de muita reflexão. Né? Por que as pessoas só procuram determinadas ações, digamos assim, quando já estão no momento atos de salvação, não é? E para ele, cara, não fazia sentido no fim. Então ele, peraí, se eu criar uma formação onde a pessoa consiga compreender melhor esses processos, tome as decisões, coloque em prática isso de uma forma muito imediata. Certo. Não apenas no sentido motivacional, de deixar você feliz, excitado e contente, mas que depois, passado um tempo, volta para a zona de conforto ou para o padrão antigo. Certo. Então, juntar a ciência dessa forma, de uma forma muito respeitosa, muito carinhosa, né? O Miguel citou agora o Unas, mas tem uma série de outras pessoas, o próprio Miguel convidou, desafiou, o Pedro também, a viverem a experiência, mas a viverem sem se expor, sem colocar, né? Muitas figuras públicas fazem o treino DL, e recomendam entre eles, porque esse meio, né? É mais fechado. Mas todos eles se recomendam, não, pode ir que você não vai se expor a nada, não vai ser... Então, esse modelo científico que o Dr. Neil escreveu e estruturou, porque a programação neurolinguística já existia, ele pegou a estrutura, a linguagem, como comunicar, e fez de uma forma... Eu posso dizer que épica, né? Para quem vive o DL, quando termina a reação das pessoas, é uma coisa assim de, meu Deus, o que vocês fizeram aqui? Né? Outro dia eu estava lá, como é que vocês fazem a formação? Que as pessoas fazem, inclusive alguns, né? Não são todos, mas alguns fazem tatuagem, trazem a filha, como disse agora o Miguel. Porque né? O princípio da tatuagem é, eu não tenho tatuagens. Eu também não. Pelas pessoas que eu falo que têm tatuagens, dizem-me sempre, quem se quer tatuar, falo sempre por um motivo muito especial. Seja qual for o significado que se deu, é um motivo especial. Certo. É porque foi uma data, é porque é uma filha, é uma ocasião, o que quer que seja. Mas é algo marcante, porque fica literalmente escrito no corpo para o resto da vida. Eu queria pegar justamente nessa parte que o Walter realçou aqui durante tanto tempo, que é, e já falámos aqui muitas vezes, vivencial. Eu posso vos dizer, e vocês sabem disto melhor que ninguém, que eu vivi algo de incrível dentro da minha edição do DL. Já lá vai fazer agora 4 anos. 4 anos. Vivi algo transformador, e eu percebi que só é transformador porque é vivencial, porque é algo que não se explica, como é que vocês dizem no Brasil? É na marra, é ali, é na hora, é vivido na hora, e é por isso é que eu acho que a coisa funciona.
e já percebemos que é um treino completamente diferente de tudo aquilo que se possa eventualmente pensar. E eu aproveitava para perguntar agora primeiro ao Miguel, quando tu fizeste o teu DL, em que medida é que isso transformou a tua vida? E imagino que para melhor, mas em que modo é que isso transformou a tua vida? Quando tu fizeste o teu DL, que já foi em 2018. 1875. Não? 2018. 6 anos. Primeira coisa, eu estive a viver um ano na Suíça. Fui com a família, apostei, como se costuma dizer, tudo o que tinha que fazer naquele momento. Felizmente, por um lado, o meu filho está ótimo, continua na Suíça com a mãe. E quando se separa o pai e a mãe, que é impossível de separar, só se separa, eu expliquei-lhe isso, Sim. só se separa o marido e a mulher. E então, nesse processo, abertamente, digo isto sem qualquer problema, portanto, divorcio-me e volto a Portugal. E nesse momento em que eu estou completamente, eu preciso de fazer alguma coisa, preciso de um restart, o Beto Camurça fala-me, um amigo fala-me no DL, no treino DL. E eu fiquei um bocadinho cético, claro que sim. Não é? Quem nunca? Porque a pergunta é, mas primeiro que tudo, o que é que quer dizer desenvolvimento e liderança? Porque eu não sou líder. Eu disse, olha, tu não queres ser líder de ti próprio? Ou queres deixar que as tuas emoções... Imagina, quando estás chateado, quando estás com medo, com raiva, queres que seja isso que dita os teus comportamentos? Ou queres perceber porque é que estás a ter esse comportamento e poderes ser melhor ser humano, melhor pessoa, melhor profissional, melhor pai? Como assim? Só fazendo. Queres que eu te convide para ir ao cinema e conte o filme todo antes de nos sentarmos? Digo-te só, olha... Isso é uma excelente metáfora. É uma excelente metáfora. Vamos ali ver um filme, mas olha, antes de vermos o filme... Eu vou-te contar como é que é o filme. Não dá. Portanto, é um respeito muito grande que temos que ter para com as outras pessoas, de não lhes dizer rigorosamente nada para que elas vivam a sua experiência. Claro. Então eu, em 2018, quando regresso, regressei a Portugal emocionalmente com muitas necessidades. Eu disse, ok, eu vou. E quando eu faço o treino DL, senti exatamente aquilo que tu sentiste quando gravaste aquele vídeo de 10 minutos em que disseste assim, eu vou falar aos meus seguidores, às pessoas que veem o meu canal, o que é que eu acabei de experienciar, o que é que eu acabei de viver. E foi exatamente isso que eu senti. Como se de repente a vida te fizesse esta pergunta, o que é que tu queres deixar como legado na tua vida? O Pedro Bastos, neste momento, tem um canal. Vai para sempre ser recordado como alguém que pôs toda a sua paixão, todo o seu empenho nos automóveis, mas acima de tudo querer o bem dos outros. Porque quando tu esclareces alguém sobre algo, quando tu explicas que podes ser melhor condutor, ou se calhar não optes por este carro, opta por aquele. Porquê? Como? De que maneira é que isso pode ser melhor para ti? É isso que se faz dentro do DL. Ninguém obriga ninguém a ser aquilo que se diz dentro de uma dinâmica. Uma dinâmica que tem um determinado propósito. Quando tu fazes a dinâmica, se tu viveres a dinâmica e a fizeres de coração aberto e dizeres, ok, eu vou desligar aqui as explicações que eu preciso para entender isto tudo, porque o DL só se percebe no todo, não no pedacinho, porque aquilo, como o Walter estava a dizer, são várias correntes de várias coisas que não adianta nós puxarmos pelo entendimento, eles depois fazem sentido no final. E tu, quando chegas ao fim, sabes aquele filme que tu acabaste de ver, não estás bem a perceber quem é o protagonista e depois quem é que é o assassino. E o assassino, e depois no final, de repente percebes, agora percebi tudo. Naqueles 5 minutos finais, tu percebes o filme todo. Isso é o DL. Em termos daquilo que é o... Confirmo. E foi isso que o DL me trouxe. Foi uma visão sobre mim, de uma maneira muito mais leve, muito mais esclarecida. E a partir dali, e era aquilo que eu há pouco ia te contar, que é, de repente, eu percebi que era uma das coisas que eu queria fazer na minha vida. Eu queria poder dizer às pessoas, venham fazer algo que vos pode ajudar a transformar a vida de uma maneira profunda, sem qualquer outra coisa senão ciência como base, científico. E olha que eu era uma pessoa que era muito desconfiado no início, no sentido da proteção. Porque é que eu era desconfiado? Eu percebi que a minha desconfiança nada mais que era do que uma proteção. Se eu for desconfiado, eu vou estar ali quase que numa distância de segurança, mas às vezes a distância de segurança não é mais adequada. Vou viver o processo. Exatamente. Não vou viver quando essa tu te permites, espera aí, mas eu estou numa formação de desenvolvimento pessoal. Eu vou com tudo. E foi isso que eu fiz. Eu vivi o que tinha que viver, à minha maneira, como tu viveste. E portanto, foi um processo de autodescoberta fantástico, que a primeira coisa que eu fiz foi pôr lá a minha filha. Tenho uma filha com 30 anos, tenho uma neta com 5 anos quase, e portanto foi um processo natural de querer pôr as pessoas de quem eu amo. E depois da minha filha foram
todas as pessoas que estavam à minha volta, pessoas que eu não conhecia. Eu já chegava a falar às pessoas sobre algo, mas estava a falar de algo tão estranho, mas porquê é que não se diz nada? E eu explicava, olha, eu tenho respeito pelo conteúdo, eu estar a contar e estar a estragar a experiência. Então, é sem dúvida uma introspeção que acho que todos merecemos fazer pelo menos uma vez na vida. Até porque o DL só se pode fazer uma vez na vida. E eu tenho, mais uma vez, voltamos aqui, estes inputs são valiosíssimos para quem nos está a ver. E voltamos à parte da ciência e da parte estamos aqui a falar de viver a experiência, imersivo, ser um treino intenso e muitas emoções à mistura. O que é que acontece no nosso cérebro, no nosso corpo, quando nós nos permitimos viver emoções intensamente, como é aquilo que se vive durante o treino DL, em que nós podemos viver todas as emoções básicas no espaço, no intervalo de 34 horas. E às vezes durante 2 minutos podemos estar com raiva, alegria, tristeza, medo, sentimos tudo ao mesmo tempo. O que é que acontece fisiologicamente? É a parte da ciência aqui, sim, não é? Esse modelo, e aí voltando ao médico, não é? Você tem 2 caminhos nesse processo. Porque o que aconteceu, Pedro, nesses últimos, vamos colocar 10 anos, literalmente, que eu vivencio isso, eu vou percebendo esse aumento da utilização da palavra transformação de uma forma muito, se tornou banal. Tudo é transformação, transformar. Vamos lá. Existe uma coisa que é informação. Informação eu tomei conhecimento de algo. Eu vi esse vídeo no YouTube e me informei sobre algo. Tá, eu comprei um livro, li o livro e me informei sobre algo. Ótimo. Eu fui numa palestra, fui num workshop e me informei sobre algo. Tudo bem. Isso é você se informar, tomar conhecimento, trazer à consciência algo que de repente você não tinha conhecimento. Tudo bem. Quando a gente fala em transformação, é algo muito mais profundo, que provavelmente você não vai conseguir apenas lendo um livro. É claro que ler o livro te traz o conhecimento e te coloca caminhos, possibilidades, processos de você falar, poxa, eu vou por aqui, por ali. Olha que insight interessante disso que eu acabei de ler. Ou daquela palestra que eu acabei de assistir. Quando a gente vai para o âmbito da transformação, existe um modelo para isso, estudado, científico, onde você adquire processos através de repetição e emoção. A partir daí você gera o quê? Você gera crenças, você vive uma experiência. Quando você vive a experiência, qualquer que seja, você automaticamente tem... O teu sistema faz isso, de querer colocar isso num determinado lugar. Isso é um fato que você vive. Só que você quer dar um significado àquilo que você acabou de viver. Tá? Então você, ao dar o significado, automaticamente o teu processo inconsciente vai associar uma emoção. E ao associar emoção, você gera uma marquinha no seu inconsciente que a psicologia chama de imprint. É uma crença, você passou a acreditar naquilo que você viu, pelo significado que você deu. Então, quando você faz isso, fica registrado no teu inconsciente pro resto da vida. As pessoas pensam que aquilo que eu vivi quando eu tinha 3 anos, 4 anos, tá lá no passado, não lembro. Não. Tá tudo lá, né? Eu dou um exemplo. Outro dia eu estava conversando com um amigo e falei assim, mas, Walter, funciona mesmo assim? Eu vou lá. Assiste um filme da Disney chamado Divertidamente. Você vai ver umas bolinhas lá que eles colocam com cores. Com o amarelo a alegria, o vermelho é a raiva. E ali, de uma forma lúdica, mas totalmente baseado em ciência. Esse filme da Disney é um compêndio de PNL. Aquilo, não, eu brinco falando que provavelmente de tudo que o Disney fez para a história, sonhos e tudo aquilo que a gente cresce nesse universo acreditando nessas possibilidades, é um presente para a humanidade. Porque uma criança com... se é que eu posso chamar uma criança com 11 anos, né? Já sabe distinguir as emoções através você coloca... É a neta do neta. Então, essa parte de você criar essas marcas no teu inconsciente, elas vão estar aí para o resto da vida. E a minha pergunta é, se você tem isso, e ela pode ser ativada a qualquer momento, porque o inconsciente tem essa capacidade, né? De buscar essa informação. Está lá, ela não se apagou. Se você tem isso, e isso está te condicionando em processos, eu tenho que fazer uma formação que me faça mais rapidamente chegar a essa
marca, esse imprint a essas memórias, a essas crenças limitantes ou possibilitadoras. E isso chega-se como? Utilizando o processo da emoção. Então Pedro, você tem esse comportamento que você está querendo alterar, faça assim, faça assado. E se você fizer isso, aí você fala, poxa, olha, faz sentido para mim. Só que isso está no âmbito do racional. E quando está no racional, fala que tudo bem. Só que quem toma a decisão é o inconsciente. É o emocional. Exatamente. Então, a transformação, ela acontece porque no âmbito da imersão, você vivencia estados emocionais e quando você vivencia, você começa a perceber, poxa, é assim que eu faço no dia a dia. É assim que eu reajo naquela coisa. Aquela decisão que eu tomei foi porque eu, de forma instintiva, o inconsciente faz isso, a tua emoção vai e te leva para um determinado caminho. Walter, e é por isso que esta formação, ou este treino, chamemos-lhe formação para não confundir Treino aqui. para treinar, É o né? treino para treinar, Sim, é treinar. também feito de forma intensa e num curto espaço de tempo. Estamos a falar de 34 porque horas. É foco. Porque, Exatamente. veja bem, as pessoas às vezes não entendem isso, que é natural, né? E eu falo, às vezes eu converso muito com o Miguel sobre isso, desses, não são questionamentos, são dúvidas. E é humano, é normal. A pessoa que está assistindo agora fala, mas eu já fiz, eu já não sei o quê. Tudo certo. Tudo certo no sentido de que você está julgando algo que você não sabe o que é. Claro. Muitas vezes já fiz. Mas já fez esse? Não, mas já sei como, se você não viveu. Ou seja, é tudo um processo que é um pouco que o Miguel disse agora, de um processo de você se proteger, como disse o Miguel, por não saber. E esse desconhecido em muitas pessoas, humanamente, normal, faz com que a pessoa se afaste. Agora, o processo de transformação acontece porque você vivencia estados emocionais. E ao vivenciar no âmbito seguro, no âmbito estruturado, num olhar absolutamente científico, gera o resultado. Por isso que aquele seu vídeo, Pedro, quando você... Eu me lembro, o Miguel me ligou, falou assim, Walter, poxa, o Pedro quer gravar um vídeo, não foi? Como é que ele foi? Quer gravar um vídeo para passar às pessoas aquilo que viveu, sem contar, obviamente, o conteúdo, mas para incentivar... O que é que tu achas? Eu acho. Eu falei, ele está sentindo. Isso. Cara, ele não sei, ou seja, eu não tenho que aprovar nada, dizer nada, ele coloca aquilo que ele viveu. E assim foi. E quando você faz aquele vídeo, Pedro, e você viu o que aconteceu, né? Quem está assistindo percebe que a gente conhece, são pessoas que te acompanham há anos. Então percebe que não está o Pedro ali querendo inventar algo ou vender a banha da cobra, ou querendo... Não, ele viveu do jeito dele, só que o fato é que aquele vídeo fez com que dezenas de pessoas, de alguma forma, se tocassem e conectassem com isso. Há uma parte que fala, deve ser o Pedro mais um dia, ou não sei o quê, que é o tal julgamento, certo. Não sabe o que é, não sei o que é, então eu... É a banha da cobra. Eu afasto. Sim. Mas dezenas e dezenas e dezenas de pessoas, famílias foram tocadas, tomaram a decisão de viver e que se transformou nesse vídeo que você fez agora, recentemente, com depoimentos. Isso. E esses depoimentos de pessoas, desde professores, psicólogos, empresários, ou seja, você tem esse contexto, mas isso não é para a liderança, como vocês falaram, não é para o executivo, não é para o ser humano, gente. Qualquer pessoa que esteja assistindo, eu não sei quem está te assistindo agora, ou nos assistindo, mas uma coisa eu tenho certeza absoluta, essa pessoa que está assistindo agora sente medo, raiva, tristeza ou alegria. Certo. E quando você junta o binônimo de atração e repulsão, certo. Deriva qualquer outra emoção. Claro. Isso é humano. Então, se são seres humanos nos assistindo agora, sentem isso. E a minha pergunta é, como é que você quer lidar com isso? Mas eu vou aprendendo do meu jeito. Ei, o quanto você se afasta daquilo que você está buscando por decisões que você tome talvez se arrependa. Ou não decida. O Miguel decidiu.
O Miguel poderia ter dito, olha, não é o meu momento, ou não estou preparado. Não é o momento certo. Não é o Sim, momento estou certo. muito frágil. Poderia, as pessoas não dizem, não é o momento agora. Não, agora não. Justifica. É. E essa justificação, com todo o carinho que a gente ouve isso e acolhe, porque a gente entende o que a pessoa está fazendo. Ou seja, às vezes é o teu melhor amigo, né? Uma pessoa que você tem uma amizade de 10, 20, 30 anos, você chega, olha, vivi essa experiência, caramba, vai lá, se permite, é isso. E a pessoa fica, mas o que acontece? Só vou se humano, perceptível, mas também importante para a pessoa perceber o porquê que ela age desse jeito, por que ela decide desse jeito. Então, o grande sucesso de ser do jovem de 18, a senhora de... Qual foi a última que nós tivemos agora? Porque teve uma com 75 ou 6, né? 76, A senhora de 76 anos, olha só uma formação, onde você tem um jovem com 19, uma senhora com 76, onde você tem uma empresa, o dono de uma empresa que fatura dezenas e dezenas e dezenas de milhões, onde você tem um trabalhador do Estado público, sim. onde você tem... Todos são seres humanos que sentem essas emoções. E tem uma perna. Tem uma perna. Ou seja, parcialmente cegas, parcialmente surdas. Você encontra ali todas essas pessoas. Tenho que fazer aqui um apontamento. É. Tivemos recentemente numa formação DL uma cidadã que mal falava português. Sim, senhor. A Yu, chinesa, que teve que fazer um processo neuroassociativo em algumas dinâmicas de... Como é que é? Português para inglês e de inglês para chinês para depois conseguir perceber isso, o que é. Eu vou partilhar Isso foi incrível. Eu vou partilhar esse vídeo contigo. Eu fiquei... Ela gravou esse vídeo, eu vou partilhar se você achar que deve ali colocar. foi a verdadeira expressão do eu não consigo. Aliás, estamos aqui a falar nela porque ela permitiu-nos esta liberdade. Essa abertura. Quando às vezes a gente diz, eu não vou ser capaz de fazer isso. Quando as pessoas dizem essa crença limitativa e limitante que têm, também já lá iríamos neste trabalho magnífico que é o treino DL na questão da reconstrução ou readaptação de crenças nas formas como elas podem ser limitativas ou não. Eu próprio, quando fui viver o meu treino DL, entrei ali, tal e qual como tu acabaste de dizer, cheio de reservas e pensei, o que é isto? O que é isto? É uma seita? Coisas do género. Tudo me veio à cabeça. Até que me começam a cair as fichas, não é? E as fichas começam a cair, lá está mais uma vez à medida de cada um, dentro daquilo que as pessoas permitem. E no caso da Yu foi um caso flagrante, inclusivamente por uma limitação muito grande que ela tinha com uma certa determinada terminologia. Que trouxe ao de cima a maior crença provavelmente que ela tinha do não, eu não vou ser capaz nunca de fazer isto por causa disto e disto. E depois às tantas aquilo foi quando tu te permites. Foi maravilhoso. O que aconteceu ali foi indescritível, porque vocês verem uma pessoa que não fala, não está à vontade e confortável com uma língua, conseguir ultrapassar uma dinâmica que muitas pessoas nativas da língua não conseguem fazer porque não se permitem fazê-lo ou porque não aceitam o desafio. Esse é o ponto. Não se permite. E ela permitiu-se e fez. E eu fiquei... Vamos trazer agora para o âmbito analítico, técnico, para que possam compreender. Mais de 70% da nossa comunicação é não verbal. Tá? Ou seja, eu não preciso estar falando mandarim para que ela me compreenda. Claro. A depender da forma, do tom da voz. Se eu falo de uma forma mais incisiva ou se eu falo de outro jeito. Como o meu corpo se movimenta, o meu olhar, a minha respiração comunica. Certo. Para ela, que é chinesa, para um alemão que já fez, com o nosso também. o Fez comigo o pratista. Fez contigo o Marcão. O Marcão fez comigo o que é pratista. um alemão. Então, mas vocês dão formação que vem um alemão, vem inglês, vem espanhol, espanhóis, vem uma chinesa. Compreendem minimamente a língua? Não compreendem, então tudo bem. Tudo bem como, Walter? Por quê? Porque a comunicação não verbal, ela é poderosa. Então, quando você faz isso naquele contexto e um chinês, um espanhol, um alemão, um brasileiro, um português sentem medo, raiva, tristeza e alegria, dentro desse contexto, é entregue. No caso dela, o que você estava falando era fantástico, como é que o nosso inconsciente é, como é que o nosso cérebro funciona. Ela, num determinado momento da formação, ela precisou, no modelo dela, cada um busca o seu, ela fazia uma, digamos, tradução
do texto que ela estava lendo, porque ela quis escrever, fazer alguns apontamentos. Às vezes, na formação, fazemos apontamentos, né? Claro. Mas ela fazendo aquelas anotações, então ela fazia aquilo era mandarim, né? Certo. E aí ela passava para inglês, para depois passar para português. E para poder dizer. E para poder falar uma determinada coisa que ela queria dizer. Mas todas essas pessoas... Eu tenho uma psicóloga que fez comigo em Londres, né? Nós já fizemos o dela em Londres. Ela é casada com um brasileiro e inglesa, com um brasileiro, como companheiro, mãe dos filhos. E ela também deixou um testemunho fantástico, em inglês, né? Porque ela estava... Há uma tendência normal, quando você está nesse processo, você recorrer à sua língua mãe, digamos assim, né? Em determinados momentos, eu faço a pergunta, a pessoa responde, né? Então, nós já tivemos aqui italianos que fazem e que, num determinado momento, começa a interagir contigo sabe falar português, mas interage através da sua língua. Então, nesse caso específico, nós percebemos que o resultado é tão assertivo, provavelmente, em alguns casos, até muito mais intenso, pelo foco, que é outra coisa que você perguntou aqui bem. Mas por que imersão? Para que a pessoa pode estar absolutamente focada. Pedro, o que está acontecendo no mundo, e eu não estou falando nada de novo, com essa questão de falta de foco, né? É o tempo todo, é o scroll, olha para um lado, é o outro aparece. Ou seja, de você parar e se dedicar a ti, né? Qual foi a última vez que você tirou um fim de semana? Só para ti. Para cuidar de ti. É verdade. Uma coisa... E a pessoa fica me olhando às vezes e fala, poxa, Walter... Aí para, né, Miguel? O Miguel, como vive isso comigo há muitos anos, a gente percebe que a pessoa fala, poxa, é mesmo? Qual foi a última vez que você parou para cuidar de ti? Uns passam a vida a cuidar dos outros. Né? Por um lado amoroso, que deve existir, lógico, mas às vezes se esquece de si mesmo para poder estar olhando para o outro. O outro, por uma questão de medo, que afasta. E afasta por não perceber e querer o tal analítico, né? Aquele que quer saber de tudo e que fala, olha, eu posso te contar, o DL, a PNL, né? Que é uma outra linha, que é a sustentação DL, foi desenvolvida por um engenheiro, já agora de informática, né? O Bandler, o Richard Bandler, era um analítico. E a PNL surgiu por isso, porque ele começou a questionar determinadas coisas que não faziam sentido para ele, né? Enquanto engenheiro, números, dados... E aí, quando ele entra no âmbito da psicologia, ele entende um pouco melhor esse processo. Então, fechando esse bloco do exemplo que você deu, maravilhoso, da Yu, que fica um beijinho, um abracinho para ela, com a querida, são pessoas que se permitem... O que ela vai fazer lá? Ela chega, está num país onde ela mal domina a língua. Ela tem, acho que o trabalho dela na área de teatro, né? Teatro. Ela é uma professora bem, com a vida tranquila, fazendo organizada. Mas o que ela vai fazer lá? O que o Pedro vai fazer lá? O que artistas, o que pessoas vão fazer? Vão querer ser melhor, né? Melhor no sentido não de mostrar para os outros, mas consigo mesmo, de encontrar suas respostas. Então, DL não é para quem tem problema ou para quem tem, né? E o Unas fala isso no vídeo dele. Né? Porque, para aqueles que são muito felizes. Não, até para aqueles que não têm problemas nenhum. Eu recordo-me perfeitamente quando tu me falaste pela primeira vez na formação. Estávamos nós a almoçar num ambiente completamente descontraído, não era sequer o objetivo, e eu estava há 3 semanas... Tinha acabado de deixar a banca há 3 semanas. Portanto, eu estava completamente na maionese do género. Oh, meu Deus, o que é que eu fui fazer? A banca Santander. Né? O Santander, que não é... Porque há duas coisas. A banca é uma coisa, o Santander é outra. É a banca vezes 3. É mais ou menos assim. Para quem trabalha no Santander sabe perfeitamente o que eu estou a dizer. E eu estava a nadar nessa maionese e eu estava a sentir-me completamente perdido. E assim que o Miguel me deita a dica, e nós fomos almoçar para falar de vídeos sobre carros e rádio. Mas não tinha nada a ver. Nada a ver mesmo. E assim que o tema é levantado pelo Miguel, eu imediatamente agarrei do género, eu preciso dessa, quase como se fosse uma boia de salvação. Eu preciso disso, senti que precisava de arranjar um foco, um guideline, uma orientação outra vez na minha vida. E aquilo que me aconteceu ali dentro e aquilo que eu vejo e sinto acontecer nas pessoas que vão ao DL
e vocês sabem que eu sou uma presença assídua no DL, mas aquilo que eu vos... Generosa, Pedro. Que eu vos isso é outra parte. Não, que eu vos pergunto, que é, e tu, Miguel, vês isso, tu fazes parte integrante da equipa com um papel cada vez mais importante e que me deixa também muito orgulhoso de ti, porque és um irmão que a vida me deu, sem dúvida Igual, nenhuma. é mútuo. Quais é que são as principais mudanças que vocês veem nas pessoas? Olha, À saída ou depois, porque há pessoas que estão ali connosco quase sempre e são sempre... É uma magia que acontece ali que é difícil explicar às pessoas, obviamente, Sim. mas quais é que são as principais mudanças que tu sentes ali enquanto... Olha, eu acho que é uma coisa muito pessoal, claro que sim, porque cada um de nós tem a sua história. E o que eu te possa testar na minha pessoa também, e primeiro, antes de dar alguns exemplos, é... eu costumo dizer que há o Miguel antes do DL e há o Miguel depois do DL. Porque tu ali tens uma peneira emocional, foi aquilo que eu senti. Eu peneirei tudo o que tinha que peneirar, eu ressignifiquei tudo o que tinha que ressignificar, e tu trazes uma leveza e um entendimento de ti próprio que te permite depois ser diferente. E quando eu digo ser diferente é uma coisa muito abstrata. O que me acontecia era as pessoas perguntarem-me, o meu irmão perguntar-me, fomos almoçar logo passado uma semana e eu não ia, repara, estamos a falar, eu ia tão ainda hoje me caem fichas no DL passados 6 anos, ok? Ainda hoje eu retiro aprendizagens do que eu vivi lá dentro, não agora enquanto membro de equipa, mas enquanto formando em 2018, outubro de 2018. E o meu irmão dizia-me assim, o que é que aconteceu? Fizeste alguma coisa? Mas porquê? Não sei, estás diferente. Sim. E esse estás diferente é na leitura de quem olha para ti, e pode ser das coisas mais peculiares que já me contaram. Vou-te contar isto, desde animais. Imagina, 2 pessoas que vivem juntas. Uma delas tem um animal, a outra, quando vai para a casa, o animal tem ali alguma parte territorial, não é? Certo. Alguns animais fazem isto. Sim. Gatos ou cães. Certo. E de repente a pessoa chega à casa e aquele animal que mal olhava para a pessoa, que a mantinha à distância ou até que tinha alguma tipo de agressividade passiva, com essa pessoa, de repente a pessoa abre a porta e o animal vem direto à pessoa e começa a ronronar ou fica calmo a olhar para a pessoa. Portanto, os animais sentem a energia da pessoa. Portanto, nós mudamos. Não há como entrar ali e sair igual. Se tu te permitires viver a experiência sem te julgares, não é julgar o todo, é julgar-te a ti mesmo, então tu vais conseguir tirar muitas coisas. E as muitas coisas é de acordo com a tua história. E isso, obviamente, tem um impacto enorme na nossa vida a nível pessoal, sem dúvida alguma, profissional eu na altura e liderança. Eu na altura ainda fazia rádio. Nós temos cada vez mais, e eu vejo ali, há muitas empresas, empresas grandes neste país, que enviam os seus quadros de topo para realizar este treino. Há um processo. Deixa-me só dizer uma coisa que eu acho que é importante acrescentar aqui, que é, na altura que eu fui fazer o DL, a Memo, na altura a Memórias Mutantes, tinha acabado de conseguir uma coisa que é um processo longo e difícil pelo seu rigor, que é a certificação da DGERT, que é a Direção-Geral do Emprego e das Relações do Trabalho. O que é que isso me trouxe? A assinatura final de que eu precisava de... Não, espera aí. Eu não vou só fazer uma formação que eu não sei o que é que lá está dentro. Formação certificada. Não. Eu vou ter um benefício fiscal. Estamos a falar de coisas fora do âmbito do resultado direto. Tenho um benefício fiscal. Tenho a certeza que o que está lá dentro foi aprovado no âmbito do desenvolvimento pessoal, porque a DGERT é exigente para dar uma certificação a uma empresa, como a Memo, que tem uma certificação desde 2018, no âmbito do desenvolvimento pessoal. É um processo que todos os anos é revisto. Não é uma coisa que está feito, já está, e agora faça o que... Não. Todos os anos é revisto. Todos os anos precisa de uma nova validação. E, portanto, já lá vão muitos anos com essa validação que me deu na altura essa segurança. Então, as empresas que tu estavas a falar também têm essa assinatura do género. Você não só vai conseguir melhorar o profissional, a pessoa que lá vai fazer, como também tem este bónus de, olha, isto é certificado. Tem essa certificação. A certeza de que aquilo que você vai investir naquele ser humano vai ter um benefício não só para ele, mas também para si enquanto empresa. É só para complementar. A certificação, para quem acompanha, a certificação ela é feita à empresa que executa os procedimentos. Então, os procedimentos são rigorosos, né? É uma certificação atribuída pelo Estado. Então, você tem que seguir um modelo, um padrão exato
desde todos os processos relacionados anteriores à formação, contrato formativo, seguros, procedimentos, avaliação, validação depois. Isso nos honrou muito, foi um processo longo, né? Porque naturalmente e deve ser feito assim, né? Não, porque senão qualquer pessoa agora vai ali e tira, né? Mas você citava as empresas, isso também foi um dos pontos importantes, Pedro, porque a primeira grande empresa, digamos assim, grande empresa que eu digo, está entre as maiores do país, foi a Galp. E que ali... trabalhando o lado do ser humano, né, nas equipas ou nas pessoas que vieram, que trouxeram as suas equipas, gerou já um processo nosso, né, que já vínhamos trabalhando pontualmente com empresas, mas de olhar para essas empresas e aprofundar esse trabalho. Depois, na sequência, veio também a EDP, que nos mandou um grupo enorme de colaboradores, né? EDP uma gigante, né? Como nós temos também hoje a Paladin, que é uma empresa também fantástica, portuguesa, mas para o mundo. Na verdade, é uma multinacional, né? O Carlos já está... Sempre vocês põem ketchup no molho do McDonald's, está lá escrito Paladin. O casamento de Gonçalves é planetária já. E todas essas empresas e os seus líderes, o que eles veem também, para além do estado de compreender processos, é natural que eles olhem para resultados. Certo. Isso, por mais que a gente fale aqui em transformação, foi isso, aquilo, qual é o resultado que isso gera? Esse é o ponto. E ponto esse que foi desde a criação do próprio DL. O doutor Ney, enquanto médico, necessitava de perceber como esse resultado era gerado e o que acontecia com as pessoas que terminavam a formação. E passado um tempo, do Brasil ainda, não existia DL em Portugal, o DL chega em Portugal em 2014. Eu vou ao Brasil em 2013, faço a formação e desafios para poderem vir para Portugal. Mas ele, antes de fazer esse processo, de perceber o resultado que isso gerava. Então, percebeu-se que, primeiro, de 100 pessoas que faziam a formação, 95%, 97% colocava de forma imediata a tal transformação que você pediu agora. 3, 4, 5% passavam por um processo meio que de encaixe, de perceber melhor o que tinham vivido, mas recomendavam na mesma. E depois, nesses processos de avaliação, que nós fazemos hoje através também da Digest, percebe-se de que a forma do modelo que foi criado, que não é só o DL, né? O Instituto Nacional de Excelência Humana, que é o INEX, que é o criador do DL, ele cria, o doutor Ney, uma carta formativa que complementa. Por isso é que, agora recentemente, um executivo que foi fazer, um colega seu, deu um depoimento muito bem, no meu olhar, né? Muito bem escrito. Porque muito ele analítico. Não, porque o executivo, né, trabalha movimento. É uma pessoa que movimenta centenas de milhões, a pessoa que, ou seja, tem uma visão do mundo, do âmbito corporativo, de multinacionais. Então, ele fala, não, eles fazem um procedimento assim, com esse objetivo de uma jornada, porque todos nós sabemos que o DL te traz ferramentas. Claro. Te coloca, agora, se você vai colocar em prática, e o que acontece muitas vezes, é que eu falo, né? Não tem aqui pirotecnia. Porque o que acontece muitas vezes no mercado, nesse mercado de formações com essa linha de condução, é show-off, né? Sim. É show-off. É o efeito cafeína. Exatamente. A pessoa, mas o café, o gajo que entra no palco a correr. Imagina, vamos lá, todo mundo pulando comigo, chove uns papelzinhos ali, eu consigo, eu posso, eu vou além, sim, e não sei o que e tal. E aí a pessoa termina, quando acaba... Com hype desgraçado. Vivi algo tal. Aí passado 3 dias... Exatamente. O DL não. O modelo é diferente. Não, peraí. Você é motivacional, sim, te leva num crescendo, mas te chega num ponto e fala, te entrega. Aí você termina no estado que você terminou, Pedro. Claro. Mas aí depois o que aconteceu? 4 anos depois, a gente está aqui conversando sobre isso que você viveu.
Qual foi a formação que você fez? Que passado 4, Que é o fim de 5, 4 10 anos. anos, você está falando dela e trazendo Estás a como... dedicar este espaço espaço só para só isso. E mais, o DL foi a porta de entrada, porque É justamente esta isso. descoberta da PNL e a neurociência e todo este impacto emocional e o quanto se pode ressignificar e reescrever, levou-me, eu não fiquei só pelo DL. Sim, fez outras, né? Eu fiz todas as formações possíveis e imaginárias. Mas é justamente isso, só para completar o que eu estava dizendo e que junta com isso que você colocou. Esse modelo é um modelo fantástico por isso, porque, ok, está aqui, mas onde é que eu vou depois? Qual é o passo seguinte? Que também para muita gente possa ser, em outros contextos, em outras abordagens que faz, frustrante, né? Porque você traz a pessoa para o estado, o tal estado... Cafeína, o efeito cafeína que você cafeína. diz, Cafeína. e que Efeito depois a cafeína, pessoa boost. fala... Não, e Depois- pior é que a pessoa depois começa a colocar nela também uma questão de, poxa, os outros foram além, eu consegui, E eu não me consegui. parei, eu não consegui, que é frustrante, cara. E o modelo criado pelo Dr. Neil, ele traz justamente isso. Não, peraí, quando eu terminar, eu tenho que acompanhar essa pessoa. E de que forma? Permitindo a ela que ela tenha acesso. A pessoa, quando ela vive o DL, depois ela pode ter acesso a momentos da formação, nomeadamente na abertura, na entrega dos certificados, numa coisa que nós chamamos de pós-DL, de forma gratuita para o resto da vida. Essa reconexão é muito importante. E isso você não encontra. Você fala assim, faz lá uma formação lá com o americano, com não sei aonde, Exato. e E chega depois- lá, e depois vai lá outra vez. de novo, passa para cá não sei quanto. Então, o INEX, a MEMO, o DL, não é uma instituição de caridade, olha, vamos dizer, não. É uma empresa que tem objetivos, que tem uma estratégia, mas o princípio, né? O que é o ponto número 1 é permitir que a pessoa viva uma experiência que seja transformadora. Depois, acompanhar essa pessoa nessa jornada, permitindo, no caso específico do DL, que ela, inclusive, tenha acesso para o resto da vida sem pagar nada. Certo. Além disso, foi o que o Pedro fez. O que o Pedro fez? Podia estar parado, sentado, poxa, vivi algo maravilhoso, mas Vou o Pedro guardar falou o para quê? mim. Ou vou guardar para mim, não. Partilhou, mas mais do Era que bom isso. demais. Foi fazer, e, inclusive fez uma formação, conheceu o Dr. Neil, né? Você Sim, teve a sim, oportunidade sim. Em outubro do ano de passado, tive perceber esse e o privilégio. quanto a gente incentivou isso, porque você falou agora há pouco, antes de passar para o Miguel, falou assim, as pessoas até brincam que pensam que é magia, né? E não é magia, é ciência, né? O primeiro livro de programação neurolinguística, quando foi editado, o título era O Segredo da Magia, do Richard Mendler e do Grinder, Sim. John Grinder. Certo. O segredo da magia, porque as pessoas, quando começavam a perceber transformações imediatas e duradouras, Sim. Justamente por causa do significado dos imprints a nível do que inconsciente. é aquela alteração. Claro, Aí claro, começavam claro, a falar, peraí, tá tendo alguma coisa aqui. E não, o segredo da magia é explicar o processo. A estrutura da magia. A estrutura da magia, né? O segredo da magia. É a estrutura. Essa estrutura, ela está lá e é possível você perceber o passo a passo, né, de como você chega num resultado que seja duradouro. Sim. Agora, não há milagres. A pessoa pensa que, vou fazer uma analogia com o carro, né? Exato. Chegou, comprou o carro, está à espera aqui, quer dizer, se você não tiver O o carro quê? tem 100 cavalos, não passa para 500, Não, logo a isso seguir uma ré, não. pronto. Se você não tiver, se você não fizer uma manutenção, meu Claro. amigo, é o risco que você corre, não é? Ou seja, fazendo analogia com esse universo que é tão peculiar teu e tão assertivo, é um pouco disso. A pessoa às vezes acha, não, eu comprei aqui o tal, ele vai se abastecer, ele vai trocar o óleo, Vai fazer tudo sozinho, manutenção sozinho. eu vou fazer. E tem que ter a manutenção, né? Esse princípio do Dr. Neil na criação, no modelo formativo, foi muito assertivo. Porque ele sabia que a pessoa ia terminar e falar assim, poxa, vocês me trouxeram até aqui, não é justo vocês me deixarem aqui. Ou então tá o tempo todo, eu quero mais, vai passar para cá um valor. Não. Tem isso aqui, você tem acesso. Você quer ir para onde? Poxa, olha, eu trabalho muito, diz a pessoa, né? Mas estou sempre vivendo na escassez. Estou sempre tendo problemas relacionados a dinheiro. Então, é falta de esforço? Não.
Você se dedica empenhado? Você até estudou? Estudei. Cara, vamos olhar aí, porque tem algum processo aqui que você não está fazendo para você viver na escassez. Aí ele vai e escreve um livro chamado Ricamente, onde ele explica, não é para você ser um investidor na bolsa e ficar milionário. Não, não, não. É as decisões que você toma que te levam a um resultado positivo ou negativo. Aquelas pessoas que dizem, minha vida é sempre chapa ganha, chapa gasta. Não é? A expressão portuguesa. Sabe que Portuguesa, né? a formação, existe uma formação complementar para além do DL, que se chama justamente Ricamente. Sim. Eu tive hipótese de fazer eu fizer também. um ano. Qual é que eu não fiz, não é? Fiz essa formação e eu estava à espera de uma coisa muito mais. Até porque você vem dessa área, né? Você é da área financeira. Eu venho da área né? das finanças Sim. para mim é Excel e números, foi a minha vida toda. E eu cheguei a essa formação numa ótica de esperar algo muito analítico e muito certinho, e bora lá falar de conceitos financeiros e outras coisas do género. Eu fartei-me de chorar na formação. Fartei-me de chorar porque eu senti ali que eu tinha algumas limitações baseadas única e exclusivamente em crenças, que se calhar já vinham do meu pai, que se calhar já vinham do meu avô, e nós fazemos as nossas escolhas e tomamos as nossas decisões com base nessas crenças que estão cá. Perceba que isso que você está dizendo, Pedro, é tão incrível pelo seguinte: quando o DL ele é apresentado, digamos assim, há mais de 20 anos atrás, coincide num período que é lançado um livro chamado Inteligência Emocional. Tá? Esse livro, o autor, que é o Daniel Goleman, que é um psicólogo, jornalista, ele começou a entrevistar executivos nos Estados Unidos que tinham um sucesso assim fantástico. Eram pessoas que tinham resultados maravilhosos. E ele começou a perceber que alguns desses executivos não tinham tido uma vida acadêmica tão além do que o outro. Então, o executivo da empresa A, que fazia um bom resultado, mas era uma pessoa que tinha tido as maiores formações dos maiores grupos, e tinha uma outra que às vezes tinha um resultado até melhor do que o A, mas só que não tinha essa capacidade, ou não tinha feito um processo formativo tão mais profundo. Então ele começa a pegar e falar assim, peraí, como ele era dessa área, comportamento humano, então ele começou, peraí, por que esse aqui está tendo um melhor resultado que esse, que tem muito mais formações, etc. E aí surge o título Inteligência Emocional, porque ele se apercebe de que não é só o conhecimento técnico, as soft skills, a forma que você traz para a sua vida que vai te levar para aquele lugar. É justamente no processo de decisões, de comportamental, que vai te levar para esse lugar. Então ele começou a compreender que esses líderes que tinham um melhor resultado é porque tinham desenvolvido um trabalho no âmbito emocional. Ambos tinham capacidades, competências para realizar, mas esse aqui se aprofundou nisso. Então, o livro se torna um clássico, né, no âmbito do comportamento humano, justamente porque fala sobre isso. Peraí, no caso do Ricamente, eu trabalho tanto, eu me esforço tanto, por que? Tá, e no âmbito de... Você gosta de ler livros? Gosto, mas eu compro o livro e paro na metade. Então deixa o livro adiando. Peraí, você quer ler, você gosta até, mas você não completa por quê? Aí fala, poxa, mas vocês têm explicação para tudo? Tem, porque é humano. A pessoa não nasce sem gostar de ler livro. Não gosto de ler livro. Peraí, você já nasceu com isso? Claro que não. Não, provavelmente viu em algum momento algo que gerou esse estado em ti. Então, quando ele complementa as formações com leitura dinâmica, com Ricamente, com negociação em vendas com o PNL, que é o tempo todo não falando de estratégias negociais, mas de comportamento humano, de você perceber o outro, sem o outro falar, você já sabe minimamente o que ele vai transmitir, ou pela respiração, pela posição do corpo, como ele olha, pela palavra que ele disse anteriormente. Então, o complemento das formações ao DL é o que faz com que você conclua, pelo menos uma fase inicial, de uma série de processos que você utiliza no dia a dia. E depois você pode ir além, como é o caso do Pedro, que ainda vai fazer uma formação chamada Practitioner, que é uma formação profunda de programação neurolinguística com o próprio Dr. Neil. Né? Do Master Practitioner. E já vai fazer agora. Já está inscrito. Ótimo. Que é também fantástico. Depois me liga durante ela que você vai ver. São formações, todas elas, né, que fazem um processo de complementar. Eu estava dizendo agora do tal executivo, seu colega, que fez e conseguiu compreender isso. Não só do estado dele, mas espera aí, eu vou continuar o processo e eles nos permitem, eles nos apoiam nisso.
Cada um, às vezes, com a sua necessidade. Eu tenho 19 anos, estou na faculdade, para mim é importante o processo de memorização. Olha, tem isso aqui para você. Olha, eu estou empresário, estou agora passando por um momento mais difícil de gestão. Olha, vai fazer isso aqui. Não quer dizer que você não possa fazer todos, mas te dá a oportunidade de você continuar o processo mediante a sua necessidade. E aquilo que você falou, só complementando, do lado emocional. Você falou agora há pouco, poxa, eu me emocionei muito. É isso mesmo. Quando você utiliza a emoção, mais rapidamente você fixa e coloca em prática. Lembra que eu falei? Informação é uma coisa, transformar é outra. Banalizaram muito essa palavra. Como é que eu sei que existiu a transformação? É quando eu alterei um comportamento. Não momentaneamente, mas de forma repetida. Ou, se estou agindo de uma forma não adequada, no teu inconsciente fala assim, peraí, algo agora eu não fiz bem. Ele já pelo menos tem consciência do processo. O que mais existe para as pessoas que nos assistem hoje é aquele modelo de, ok, o Miguel falou agora, não é que não sou capaz, mas é tipo, poxa, será que isso é para mim? Será que... Eu receio, gente, aquele primeiro receio. É o afastar logo. Esse receio... É sair da zona de conforto. Eu acho que nós vivemos uma altura em que as pessoas, e eu vejo muito isso até no simples negócio e nos clientes que eu recebo que querem comprar um carro. Sim, sim. Eu consigo muitas vezes ali, não é operar milagres, mas com todas estas ferramentas que eu fui adquirindo, com estas formações todas, nomeadamente com o practitioner e tudo mais, por dinâmicas que vocês sabem tão bem quanto eu, melhor que eu, conseguir fazer o pequeno milagre de tirar a pessoa da sua zona de conforto, olha, mas já pensou nisto? E às vezes eu tenho ali pessoas que têm autênticas epifanias ali, que é do género, ficam assim a olhar para cima. Pois nunca me tinha ocorrido. Sim. E dali às vezes é que saem as melhores decisões, claro, as melhores escolhas, porque estavam só a trabalhar no racional. E quando aquilo que realmente queriam ou pensavam, mas que estava lá aquela o tique e o teco, lá as milhares de vozes que a gente tem da nossa cabeça aos gritos, às vezes dão-se ali coisas muito engraçadas. E é por isso é que este treino e esta formação tem esta beleza que nós também já identificámos aqui, uma coisa muito importante, que era aquilo que eu queria levar agora, que é, tivemos pessoas a fazer o DL com 18, 19 anos, pessoas com 76, 77 anos, é algo que é útil a qualquer pessoa. E em qualquer altura da vida. Eu não sabia que queria, eu fiz o DL com 49 anos. Eu sempre fui um apaixonado por todos os temas que tivessem que ver com linguagem não verbal, por causa de uma característica muito pessoal minha que teve que ver com uma formação durante muitos anos em artes marciais. Aqui uma saudação muito especial ao meu irmão de vida, Pedro Gaifão, que perdeu o pai recentemente, o meu mestre de karatê. E ele dizia-nos uma coisa muito, muito importante, e é daí que vem esse meu gosto. Começámos a fazer karatê os dois, tínhamos 15 anos, e ele dizia uma coisa engraçadíssima que eu só percebi à medida que fui crescendo. O combate ganha-se ainda antes de ter começado. Sim. E o que é que era aquilo senão o ensinamento milenar do entrar na cabeça do outro? Ainda ele não se mexeu, mas eu já sei se vou ganhar ou se não vou ganhar. Sim. E tudo isso porquê? Linguagem não verbal. Os nossos comportamentos são absolutamente inconscientes. Animal, absolutamente animal. Porquê que eu fiz aquilo? Porquê que eu tomei aquela iniciativa? Porquê que antes dele se mexer eu já pensei em fazer não sei o quê? É o bicho, não é? Só que, Pedro, toda essa... isso que você está falando, e é 100% isso, é esse instinto, digamos, né? Nós temos uma formação, que é um DL2, que você já fez. Eu tive o privilégio de tê-lo na formação comigo, o Miguel da minha equipe. O que acontece aqui? Esse lado, né? Porque a gente aprofunda isso, e baseado em antropologia, né? Baseado num estudo muito profundo sobre esse nosso observar do ser humano enquanto um ser que se adapta a uma sociedade, porque nós somos absolutamente, né, animais. Sim. E esse animal ele foi domesticado para viver numa sociedade, mas esse instinto é o que faz o diferencial. Nós temos uma homenagem a um piloto chamado Ayrton Senna, que acredito que os seus seguidores, quem gosta mesmo de automóvel, sabe do que a gente está falando. É uma formação toda de fio a pavio, inspirada. É uma homenagem ao Senna, porque... Mas para fazerem esta tem que fazer o DL primeiro.
E para vocês terem uma ideia, ou seja, o Senna se tornou uma referência também por esse lado, quem conhece um pouco da história, do legado que ele deixou, era desse olhar dele, né? Ele em determinado, que é o termo que se utiliza, hoje é mais habitual falar em flow, né? Sim. Em alguns momentos ele estava em flow, quando você vê a forma como ele conduzia... Ele dizia que o carro era uma extensão dele. A extensão Sim, dele, sim, não, sim. em Ele via um Mônaco, túnel, né? ele escrevia Ele vê um um túnel túnel, e né? Ele viu, Ele ia. aí você fala, isso é possível? E isso acontece em algumas outras áreas, desportivas ou não, onde você consegue ativar isso. Porque está em ti, é humano. Eu tenho falado muitas vezes é humano, mas esses processos estão aí. Só que, infelizmente, Pedro, isso que eu vou falar agora pode até não ser assim tão agradável de se ouvir, mas a maioria das pessoas nasce e morre do mesmo jeito. Sim. A maioria das pessoas não se permite isso. E não se permitem por quê? Ou porque existe também toda uma indústria, toda uma estrutura, todo governo que não tem interesse que você tenha mais conhecimento. Esse é facto também. Sim. Tem muita gente que, como é que está a vidinha lá? Tá bem? Continua deixa pagando os impostos, faz lá aquilo lá, acorda às 9, chega em casa às 8, dorme, vai no dia seguinte, né, a roda dos ratos. Continua do mesmo roda dos jeito, ratos que é tá uma bom. Então, metáfora top. tem muita gente que não tem. Muita gente, né? Quando eu digo gente, não é um indivíduo, mas Sim. toda a estrutura por trás que não tem interesse que as pessoas assistam um vídeo como esse. Sim. Porque fala assim, não, vai despertar curiosidade para a pessoa querer saber melhor quem é, gerar melhores resultados, saber lidar A iniciada da melhor. jornada do autoconhecimento é E aí, aquilo que me abriram as portas aos meus 49 anos. E eu, quando digo isto, eu vinha de uma vida profissional a 1000 a hora, preenchidíssima com tudo e mais alguma coisa. Tive você essa fez uma sorte. pergunta agora ao Miguel que falava assim, qual é a principal mudança ou transformação, não é? Sim. E o Miguel disse, sem dúvida, que é cada um do seu jeito, não é? Obviamente, Nós sim. somos seres únicos, mas eu posso te afirmar, Pedro, nesses mais de 10 anos, que a frase que eu mais ouvi de milhares de pessoas, milhares, que já fizeram a formação, para além do agradecer, eu vou trazer minha empresa, vou trazer minha família, como foi o caso do Miguel, de imediato, o que eu mais ouço é, por que eu não fiz isso antes? Essa é a frase que eu ouço e que aqui Se eu soubesse. Se eu soubesse. Se eu tivesse essas ferramentas, não com 49 anos, mas com 25, não é? Tem um vídeo da Xana, né? Então, a tia Xana diz que se nós tivéssemos feito isto, eu não tinha ido de férias. Se eu soubesse que isto era assim, eu não tinha ido de férias. Foi com a Águia Real. Essa é a... Olha, tá aí o exemplo, Quando você pode ela até diz. retirar isso. Essa é a engraçado. frase que eu mais ouço. Temos que pôr aqui, essa frase temos que É, pintar aqui no vídeo. essa ela frase é dizer por quê? Porque a pessoa compreende e fala assim, Tínhamos acabado de Poxa. sair da formação. Tínhamos acabado de sair da formação. Vocês não fazem ideia. Eu se soubesse, eu tinha mudado as minhas férias o ano passado. e a pessoa compreende que ela fala assim, poxa, por que eu estou a adiar? Por que eu estou a protelar? Gente, às vezes as coisas têm que ser ditas dessa forma mais incisiva, né? O facto é que alguns meses atrás, todos nós acordamos com um tremor de terra de 5 pontos, não sei quanto. Mas e se fosse 9 ou 12? Você não controla isso. E a pessoa quer controlar uma coisa que ela não controla, que é o tempo, que é a vida. Todos nós vamos viver, incluindo aqui a equipe aqui do estúdio e tal, todos vamos viver até 150 anos, 200 anos. Tá tudo bem. Tudo bem. Mas o facto é, eu não sei, meu amigo. Você que está assistindo agora não sabe. Então aí fica, e tá protelar por quê? Tá adiar por quê? Certo. Aí quando você entende, adiar o quê? Decisões. A pessoa passa a vida a protelar, sabe o que tem que fazer e por medo, por não ter uma confiança ou não buscar, e vai adiando. Então o olhar das pessoas logo no início da formação, onde eu ou o Miguel, que também agora já conduz, além do Neto, que é o head trainer, já conduzem as formações, o olhar, né, das pessoas falando assim, pois é, eu passo a vida a adiar, eu passo a vida a protelar. E aí ficam assim, e por que você veio, né? Por aquilo que você fez no teu almoço com o Miguel. O que acontece naquele momento é que você está lá, acabou de pedir demissão, na época você tinha saído
de um lugar que era uma coisa chamada zona de conforto, uma Sai do mega... seguro, do suposto seguro. a sai gaiola ali dourada. da mega zona de conforto, e quando você sai, no teu inconsciente fica ali alerta, falando, pô, espera aí, o que eu vou fazer? Eu não conheço isto. Não conheço isso, como é que eu vou fazer? E aí, o acaso, né? Eu não acredito em acaso, eu acho que tudo tem uma Nada acontece ligação. por acaso. Chega uma pessoa na sua frente para falar, olha, hoje eu trabalho com essa área, eu tenho que você. Fala, eu quero isso. Você, nem, pelo que eu entendi, nem hesitou, né? Como é que foi? Não. E não só não hesitou, como a seguir ligou ao Jorge Melo, que era Na altura era o meu sócio. era o sócio do Pedro na Sim, altura. sim. Olha, Jorge, estou aqui num almoço com um amigo assim, falou-me aqui numa formação, ainda há vaga para 2 pessoas, queres ir? Olha, Miguel, somos 2. Sim, sim. Foi assim. Você vê que tanto o Pedro como o Jorge, como muitos outros, porque eu não estou dizendo que isso é um estándar que todos assim, mas a gente percebe esse outro dado, isso é estatística, né? Não é achismo. Muitos desses líderes, uma coisa muito rápida de decidir. Eles já percebem, eles rapidamente percebem assim, inteligência, impacto emocional, alta performance, certificado, referência, Galp, EDP, a banca, Paladin, então, opa, vamos embora, me inscreve. Buscam sempre mais. E, naturalmente, as outras pessoas que não têm esse processo, que a gente entende também, mas são pessoas que, quando elas se tocam, e no teu caso foram dezenas e dezenas, falam assim, eu vou, porque o Pedro eu conheço, o Pedro eu confio, o Pedro eu acompanho há muitos anos, sei que ele não estaria falando aquilo ali, colocando... Quantos anos tem o teu canal, Pedro? Mais de 10, né? Quantos? Mais 10, 12. 12 anos. O Pedro não vai colocar 12 anos de causa. comunicação de causa, do nome dele, da história dele, para poder estar falando de algo que vamos ali, porque o Pedro tem ganho algum, porque o Pedro... Não, o Pedro tem a vida dele, tem a empresa dele, já faz... Mas eu estou aqui, Pedro, muito por isso também, porque, como você sabe, eu não... O pessoal pede e tal, às vezes para poder falar em alguns lugares e tal, e eu vou... evitando por uma única questão de evitar a questão do indivíduo, da pessoa, né? Certo. Do guru. Exato. Que é uma coisa que, né? Quando você vê aquelas fotos com a pessoa assim, com a mãozinha assim, venha viver comigo, isso para mim é o... pelo Deus. E evito por isso, mas fiz questão de estar aqui justamente pela sua generosidade. O Pedro, a sua ação, que não foi... foi genuína, né? O que você fez ali naquele momento, há 4 anos atrás, foi genuíno e principalmente por você saber o quanto você foi importante na vida dessas pessoas que aparecem nesse vídeo no depoimento. Porque acaba sendo acaba sendo mesmo uma missão, né? Ou seja, eu estou aqui por um objetivo. Você deixou de estar onde está, da zona de conforto, porque você sabe da tua paixão. E essa paixão que você... Imagina a dualidade disso. Né? Eu estou aqui num lugar mega seguro, trabalho numa área... Era 30 anos, eu acho. 30, 29. 30 anos. Poxa, eu vou viver, eu vou realizar o meu sonho. E eu entendo, e muita gente chega no DL assim. Muita gente chega também, né, com essa dualidade. E uns falam, não, eu posso fazer os dois, os outros não falam, eu fico só nesse onde eu estou. Mas é importante que saia do estado onde está. Porque a tendência é o quê? Deixa estar. Deixa eu ficar onde eu estou. O Miguel é um exemplo disso. O Miguel a tentação para voltar para a zona... Olha a história do Miguel, né? A Miguel... tentação para voltar para a zona de conforto é enorme. Eu já passei por isso várias vezes. A história do Miguel é muito isso. Quando o Miguel chega para mim e fala, Walter, poxa, estou pensando isso aqui, eu falo, Miguel, eu entendo você, amigo, tem que ser uma decisão sua, mas eu posso dizer que eu estou aqui, comigo você está e vai estar desde que você queira estar, porque eu confio em ti, vejo em ti os critérios e valores que se identificam com os meus. Você entende que isso existe aqui um propósito, um objetivo. E o Miguel vai e toma a decisão dele, mas a decisão é tomada muito por aquilo que ele viu nele. Depois ele vê isso na filha dele também, né? Aliás, eu vou-te mandar a fotografia do print que nós fizemos, em que ela diz: obrigado, pai, pelo melhor fim de semana da minha vida, com o certificado na mão. E foi aquela fotografia que me confirmou tudo aquilo que eu tinha sentido lá dentro. E de repente dizes assim, ok, é isto. E depois apercebi-me de uma coisa muito importante, que é aquilo que nós passamos lá dentro a dizer às pessoas:
Os nossos comportamentos não são conscientes, são inconscientes. Certo. Comportamento, para ser comportamento, é inconsciente. Certo. Se algo que é uma coisa que tu fazes de modo recorrente e que não te é benéfico, é um comportamento. Se algo que tu fazes de modo recorrente e que te é benéfico, é um comportamento. Portanto, entender porque é que eu tenho esse comportamento foi aquilo que me fez a viragem da chave. Porque é que eu me comporto desta maneira? Eu sou muito racional, eu resolvo os meus problemas. Sim, resolves. Sim. O quê? O que é que tu resolves? Sou eu o meu próprio psicólogo, como eu já ouvi às vezes as pessoas. sim. Sou eu o meu próprio psicólogo. É? Ok. Então, quer dizer, tu consegues tirar uma ilação sobre ti próprio, portanto, a visão que tu tens é assim, sobre ti próprio, que não consegues ter outra, porque estás muito próximo da tua própria realidade. Então, a minha visão de ti não conta para nada, por exemplo. Como assim? Então, eu vejo a cor da tua camisa como tu não vês. Vejo o símbolo da tua camisa como tu não vês. Vejo os teus óculos e vice-versa. Tu vês os meus óculos, a minha cor, e etc. Portanto, a perspectiva que nós temos uns dos outros, de como eu me comporto, Não é a mesma como tens de ti próprio. Claro. Não é mesmo. Eu tenho, já agora trazendo que junto a isso, eu tenho uma mini formação que eu faço. Mini, quando eu falo mini, é pelo tempo, né? Onde eu dou o exemplo daquele ator, o Will Smith. Sim. Penso que você tenha participado Sim. numa passagem. Onde eu faço ali, explico o que aconteceu naquele momento. Quando ele vai ao palco, dá a bufatada no... Como é que se chama aquele cómico? Chris Rock, né? Chris Rock. Era Quando Chris ele Rock. Era nos Oscars, Nos não é? Oscars. Sim, Chris Rock começa a mandar Em direto. uma boca... Provavelmente a maioria das pessoas que está assistindo agora deve ter visto essa cena, porque é uma coisa Sim, transmitida essa foi uma para coisa- 1 bilhão de Como pessoas. mundial. E como é que uma pessoa age daquela forma, naquele momento? E uma pessoa com... Atenção, com não sei quantas Não, formações. e eu disto e explico daquilo, isso, ou seja, E ele a dizer, eu explico isso, e as pessoas vão ter a oportunidade de assistir algum momento, que eu partilho com todo gosto. Posso até fazer uma coisa especial, e depois retribuir aqui toda a generosidade, essa gravação que eu faço, que é a tal informação para você tomar conhecimento. Certo. Até partilho exclusivamente para os seus seguidores aí o link privado para que eles possam assistir. Mas ali está explicando o quê? De que uma pessoa como um ator que é mundialmente conhecido e reconhecido pelos números, né? Para mim, resultado é isso, é você ver o que ele gerou de resultado. Não é só o que eu acho, ou o que as pessoas dizem, ou porque... Não, vamos para os números. Show me the numbers. Ele, Exato. show me the numbers, né? Ou seja, o que ele gerou, box office, de bilheteria, o que ele gerou na carreira dele é inquestionável. Né? Provavelmente depois de Denzel Washington é o ator negro, né? O Sim. ator que mais gerou receitas e é amado, querido pela música, por ser descontraído e tal. Então ele chega numa apresentação como aquela, levanta, se dirige ao Chris Rock, dá um tapa. Aquele estado ali, eu me lembro de estar assistindo, né, e já trabalhando nessa área, eu falei, cara, é a mesma coisa, qual foi o gatilho? Qualquer coisa Não, aqui. comigo, exatamente. qual foi o gatilho? Qual foi o gatilho que disparou? E depois, passado um tempo, eu descubro qual foi o gatilho e explico passo a passo. Como é que ele chegou a isso? Mesmo sendo uma pessoa que é absolutamente dedicada a autoconhecimento, exatamente. a pesquisar. Tem livros lançados sobre isso, vídeos, filmes. Peraí, mas se uma pessoa como essa, que já canalizou, porque tem capacidade também para isso, para fazer o que é de melhor no mundo, muitas vezes os tais gurus, Exato, tal, sim, né? sim. Que é o quê? Excitação, mas que depois o que fica? Off, exatamente. O que fica? Yeah. Mas tudo bem, você está procurando, tem que procurar, é de louvar. Poderia estar sentado nas centenas de milhões que ele tem e não fazer nada. Mas ele está procurando. E isso é motivador, até porque os seguidores dele vão buscar também. A questão aqui é o que busca, né? Como a gente estava falando. Mas aí ele vai, levanta e dá um tapa na pessoa. E aí eu desconstruo, explico o porquê. Da onde surgiu? Numa outra entrevista, nada por acaso, que ele deu passado um tempo, na verdade que tinha sido gravado antes do Oscar, Certo. que foi transmitido depois de um tempo, e então aqui, ó, tá vendo aqui ele e tal. E qual foi o processo? Durante o Chris Rock falou isso, disparou o gatilho nele. Quando disparou, ele lançou a primeira, não repita isso, né, não fale isso, e ele levanta e faz aquilo. É uma explosão de raiva, que é uma das emoções primárias que nós temos. Então, minha pergunta é, qual é o gatilho que você tem dentro de ti que a qualquer momento pode disparar? Se você carrega essa bomba relógio
de alguma memória, de algo que aconteceu e você não quer olhar para ela, Certo. uma coisa eu posso afirmar, ela está aí. Quando? Pode ser em casa, pode ser no trabalho, ou pode ser na frente de 1 bilhão de pessoas. 1 bilhão assistindo. E o que eu faço? Eu olho para isso. E se ele olhava para isso e tem isso, imagina as pessoas que não olham. Então, o objetivo todo é, ok, isso... Eu vi muitas vezes falam, eu vi os depoimentos, são maravilhosos, todo mundo fala que é lindo, maravilhoso, mas como é que é feito? Ciência, processo estruturado, validado cientificamente por um médico, validado a empresa que atua enquanto processo, com uma validação também de corporações que nos honra muito, quando a gente recebe de forma contínua um EDP, uma Galp, uma Paladin, agora muita gente da banca e outras grandes empresas no país que enviam, por algum motivo né? Porque vem resultado, não é só a pessoa chegou lá, aquela é muito bom, vai. Não é. A gente faz um trabalho, inclusive, Pedro, com essas empresas, é todo um processo antes. Ver quem são, quais as chefias, o que está buscando, por que aquela pessoa está sendo contemplada, né? Porque é um presente você ir. Sim. Depois é feito um processo de avaliação durante, não de julgar, mas de perceber o que a pessoa pode melhorar. Depois é dado um feedback, é apresentado para a empresa, reuniões com os departamentos, recursos humanos, etc. Tal pessoa, isso, o que nós sugerimos é que vá por aqui, por ali. Além de outros projetos que nós fazemos, como o Fusion, que é um processo que a gente está fazendo agora desde janeiro e que tem nos honrado muito, porque traz um olhar 360 da empresa para que ela possa colocar em prática, utilizando não só o DL, mas outras ferramentas, mediante a necessidade. Então, ciência, certificado, empresas de referência e uma história, né? Porque para a gente estar no mercado há 11 anos, algum motivo mesmo com pandemia no meio, né? Sabes que, tal e qual como tu dizes há pouco, show me the numbers é muito importante. Sim. E a Memo, neste caso Memórias Mutantes, o DL está em Portugal há mais de 10 anos, portanto vieram em 2014. Quantas pessoas é que tu achas que já fizeram o DL só em Portugal? Porque no Brasil já sei que foram centenas de milhares. Portugal, eu penso que mais de 3 mil pessoas. 3 mil pessoas. São mais de 10 anos e a gente já fez não só, quando a gente fala Portugal, mas já tivemos na Ilha da Madeira, no Funchal, já fizemos se for para a Europa... também fizeram um especial em Newark, fora só de para a comunidade Portugal, imigrante. Suíça... Também com a comunidade portuguesa lá, portugueses que vinham fazer, né? Porque a gente recebe muita gente de fora, muita gente que vem de outros países só para fazer da formação. Eu tive um seguidor que veio da Alemanha, aliás, perdão, 2. Tive um que veio completamente ao acaso. Não era Holanda? Esse da Holanda também vieram, mas o João Guerra. O João Guerra aparece aqui no DL como meu seguidor, do género, eu vim da Alemanha de propósito. E fiquei a olhar para ele, eu dei-lhe um abraço gigante. E tenho o grande Michael, o meu parceiro de trabalho, que vai fazer. Mas além disso, tem um seguidor seu da Holanda, porque eu estive em Amsterdã com ele, inclusive, que a gente marcou para estar junto. A gente recebe muita gente que vem também de outros países. E o que eu estava te dizendo é que esse modelo permite que essas pessoas... Você vê, né? O que faz, né, Miguel? A gente fala às vezes isso. A pessoa pega assim que terminou a pandemia... eu tive na formação uma pessoa de Boston, dos Estados Unidos. Veio de Boston fazer a formação. Tivemos pessoas de vários países da Europa. E a pergunta que você tinha colocado é além de Portugal com esses números. Nós já fizemos na Suíça, Vigo, na Espanha. Fiz o DL em Londres, né? Na época ainda Londres, isso foi em 2000 e... foi antes de sair do Brexit. Fizemos antes... ali na zona de Heathrow, no hotel que nós fizemos, mas aí depois teve a saída da Inglaterra, a gente decidiu, olha, a pessoa pega o avião, vem, faz aqui, é muito bonito ir a Londres, mas aqueles que venham aqui, a última que nós fizemos fora da Europa foi em Newark, um abraço também para aqueles que fizeram a formação nos Estados Unidos, gente vindo de Boston, porque o DL teve nos Estados Unidos durante quase 8 anos, Miami, Boston e Nova York.
Então, é uma formação que se espalhou pelo mundo, né? Ou seja, há turmas que já aconteceram no Chile, no Uruguai. Por quê? Porque, de alguma forma, é sem dúvida único enquanto modelo. O modelo, quando pergunta, mas tem algo parecido? Olha, parecido, de repente começa a surgir umas coisas aí, o pessoal que vê na internet, alguns motivacionais, quer fazer alguma coisa parecida agora. Validado, não só enquanto certificação, com uma validação técnica de aplicação, né? Toda a minha equipa, né, que fizeram a formação inicial comigo, todos depois vão fazer diretamente. O Miguel foi fazer a formação com o Dr. Neil, assim como você fez. Ou seja, toda a minha equipa depois passa por esse processo de ser formado também diretamente pelo Dr. Neil, para que a gente possa fazer o que a gente faz, né? Porque a gente... E aí mais uma analogia com o automóvel, né? Ou seja, é uma linha, Pedro, muito tênue do que a pessoa está vivendo ali. A gente está trabalhando com coisas que são muito, muito sensíveis. É verdade. E se não tiver ética, se não tiver um rigor muito profundo, começa a ser... Por isso é que você não seria operado por uma pessoa que fez um curso na internet e que agora eu sou médico e quero te operar. Você não vai fazer isso, você vai buscar, né? E numa analogia com o automóvel... Isso é a mesma coisa que eu comprar um Ferrari e ir ali ao mecânico da esquina, pá, olha, quer fazer revisão, para poupar dinheiro. Vai correr mal. Eu acho que vai correr mal. Ou seja, a pessoa às vezes não tem... poxa, mas vocês têm esse modelo, é um modelo que é criado justamente com esse objetivo da excelência, de entregar o que é de melhor no mundo. Né? Se eu fosse comparar aqui com um carro, não é um Bentley. Não sei qual seria a tua referência de automóvel. Né? Ou seja, um Koenigsegg. Koenigsegg, tá aí. Ou seja, é por aí. Ou seja, é mais ou menos assim. Mas eu posso... mas tem ali uma formação que eu faço de coach online, pago 20 euros e levo um certificado. Fala, olha boa sorte. Tudo bem. Claro. Tem de tudo. Você tem o valor que encontra... quiser, Você claro. pode... Eu não estou dizendo que não tenha lá um conteúdo, mas lembra... Sim. Informação e transformação. Sim. E mesmo que você tenha essa informação, nesse caso, e falando de uma forma específica de coaches ou algo assim, está colocando em prática na sua vida, né? Porque o que a gente vê muito isso, está mesmo você fazendo aquilo que você Sim. verbaliza? Qual é a congruência que existe aqui? Até onde você faz aquilo que você mesmo ensina? Então, esse processo, e daí o rigor, né? Daí o rigor... além do Miguel, o Neto hoje, enquanto head trainer, que me honra muito pelo trabalho que ele fez, da Faculdade de Psicologia também, a Nívia, o Miguel, o Nuno, hoje o Wagner, que traz uma experiência enorme do mercado que viveu no Brasil, mas além disso, a Ruth, que trabalha na área médica, Joana, a Cristina, que é uma psicóloga de referência, Cristina Valente. Enfim, nós temos uma equipe, toda ela já muito bem oleada, um grupo que está sendo formado desde 2018, né? 18, e que se manteve mesmo durante a pandemia, para poder entregar a excelência. E que os processos são absolutamente científicos. Não há um momento... mas não tem nada lá holístico. Olha, eu entendo que você possa gostar... Acho que não acho que tem coisas muito boas aí. Não existe muita coisa no mercado interessante. Agora, o que você procura? Porque me perguntam isso, Pedro. Eu passo a vida a receber. Walter, olha, vi isso aqui, o que você acha? Olha, enfim, informação, conhecimento, força. Agora veja o que você vai fazer com isso. Vai viver a Uma experiência. coisa é ficar parado só observando é que não dá. Certo. Isso aqui realmente, nos dias de hoje, com tudo que está acontecendo à nossa volta, se você não tem uma ação proativa, você vai ficar pelo caminho. Não tem como. Não tem. É porque. E para isso aconteceu o quê? O que a gente estava falando agora? Inteligência artificial, né? As pessoas agora começam a não exercitar. Né? Já tem estudos saindo relacionados a isso. Né? Ou seja, essa parte criativa, essa parte de decisões, mesmo na área médica.
Certo. Não, pessoas que estão a deixar de ir ao olha aqui, ó. psicólogo e falam com o chat GPT. Né? E você já deve ter visto a história, já tinha pedido falando, olha, é isso mesmo, então, Pessoas olha. a quererem ter relações pessoais com o chat Com o GPT. ChatGPT. Como se fosse um namorado, uma Vem namorada. viver cá para casa. Ó, chat, vem viver cá para cá. Tem uma coisa no Brasil chamada Baby Born, eu acho que não sei se Baby- vocês... sim. Os Reborn, os Baby reborns. Quer dizer, Sim. começa a Querem ir entrar com os numa- bonecos ao pediatra. Querem levar o boneco ao pediatra. Quer dizer, Se é a mesma você- coisa que eu levar o meu Ferrari escala 1.43 à oficina da Eu sou Ferrari da para marcar a época, revisão. eu sou se da faz favor. época do Tamagotchi, que era uma coisa mais... Mas mais agora levezinha. chegou... Então, quando você vê o que está acontecendo, a pergunta é, o que eu, né, que está assistindo, posso fazer? Qual é a decisão que eu posso tomar? É eu investir em mim. É isso mesmo. É E ao decisão. investir em mim, eu estou investindo naquilo que existe mais valioso na minha vida, na casa da pessoa. Então, ela investir nela é o princípio. Por quê? Porque está acontecendo. E está acontecendo o quê? No mundo. Eu não estou falando nada de novo. As pessoas estão vendo aqui. Como é que eu vou decidir mediante A? O que eu faço agora, em relação imaginemos por um segundo que toda a gente no país decidia fazer o DL. Imaginemos. Imaginemos agora por um segundo que ontem o último cidadão português fez o DL. A? Com todas as ferramentas que nós percebemos aqui, o tema vivencial. O que é que tu achas que mudava Tudo. na forma como as pessoas... Imagina que toda a gente em Portugal tinha um DL. Eu acho que, como eu te disse no início, como é uma experiência de cada um de nós, eu não sei qual é o resultado que as pessoas vão tirar. Mas garantidamente, como eu também te disse e sublinho, não há como sair dali e ficar exatamente igual. Não há como. Até porque tu vais estar a investir, como o Walter disse, vais estar a investir em ti. E numa coisa muito importante, que é no teu tempo. O que é que tu fazes com o teu tempo, que é o teu bem mais precioso? Toda a tecnologia, a inteligência artificial, ciência, até agora não te consegue devolver tempo. Conseguem-te prolongar, conseguem-te curar, conseguem alterar algumas coisas para te prolongar. Mas o tempo é um tic-tac. E longe de querer aqui ser dramático ou... Enfim, nada disso. É a consciência pura de que eu, Miguel, aos 55, sei que tenho mais tempo para trás do que tenho para a frente. E esta consciência faz com que eu cada vez mais seja mais criterioso e ainda mais invista naquilo que estou aqui a dar a cara por uma empresa como a Memo e numa formação enquanto DL. Porquê? Porque eu sei garantidamente que eu não estou a enganar rigorosamente ninguém. A minha verdade é, eu sei que o DL vai ser importante para ti. Como eu não sei, mas sei que vai ser. Porquê é que eu não sei como? Porque eu não conheço a tua história. O que é que eu peço às pessoas? Que se permitam. Foi aquilo que temos falado ao longo de toda esta conversa. Esse é o grande ponto de viragem. A partir do momento que tu fazes tomas consciência de que os teus comportamentos são inconscientes, que te pões à prova a ti próprio e que te permites investir o teu tempo em ti mesmo, em 34 horas, dentro de um hotel, onde tu vais literalmente focar-te em ti, não há como sair dali igual. Com certeza melhor. E melhor a que nível? Naqueles que tu te quiseres melhorar. Naqueles que te permitires melhorar. Pessoal, profissional e consequentemente no teu ecossistema. Quem está assistindo às vezes fala assim, poxa, muito bom isso, né? Eu então vou mandar o meu irmão, porque ele é que precisa. Exato, eu precisar é lindo. Eu vou mandar. Precisar eu é a palavra errada para tipo assim, descrever o a DL. pessoa fala assim, olha, isso deve ser muito bom. Eu vi lá a entrevista de vocês, e aí eu vou mandar o meu filho, ou vou mandar não sei quem, porque ele é que precisa, ou ela, ou o chefe, não o líder fala, eu enquanto líder, isso vai resolver minha empresa. Eu vou mandar, mais uma vez vou tomar a liberdade aqui de falar do nosso querido Carlos, que é o Carlos Gonçalves da Casa Mendes e Gonçalves do Paladino. O Carlos foi o primeiro a vir. E é o CEO da empresa. É o dono. É o CEO. Como deve calcular? Uma pessoa com toda a história de vida, de sucesso dele, poderia fazer o quê? Não, mando lá. Não. Ele. Assim como da EDP, Sim. vieram líderes que chefiam grupos com 100, 150 pessoas. Ou seja, o líder vai à frente. O líder que chega e senão não seria fala. líder, exatamente. Porque senão vai ser líder, né? Ou seja, então, mas aí trazendo para o contexto pessoal, muitas vezes é isso. Poxa, eu vi isso, então vou mandar. Não, você tem que olhar primeiro para você. Quando você resolve questões suas, quando você melhora, porque não é só resolver, é melhorar, fazer ainda melhor aquilo que você já faz, você ajuda e pode apoiar quem está do teu lado. Mas começa em ti. E esse em ti é, ok, vou ou não vou? Aí de um lado fica, parece que aquilo é bom, o Pedro já foi, a Xana, tal, eles levaram a família. Essas empresas,
Aí do outro lado, mas não falam, não dizem o que acontece lá. Não contam filmando. Não contam Eu assim não vou. Assim não vou. Mas eu posso contar, dar um spoiler. É um treino vivencial, de impacto emocional. Trabalha-se muito, dorme-se pouco. Você tem que estar absolutamente focado. Você não vai ser julgado, não vai fazer prova, não vai estar com slides. Não. Você vai viver. E depois de viver, no final, você encaixa as peças como quebra um puzzle. Você encaixa as peças. E você olha. Depois de olhar, você fala, eu vou colocar em prática isso. O DL permite que você olhe o mundo de uma forma diferente. A sua pergunta foi, Walter, se todas as pessoas em Portugal fizessem, eu posso afirmar aqui, nós teremos um país que considero meu, né? Eu tenho também nacionalidade portuguesa, estou aqui há mais de 34 anos, né? Minha história de vida, mais da minha metade de vida é aqui, né? É minha vida, né? Mas eu posso afirmar, nós teríamos líderes com uma sensibilidade diferente, nós teríamos organizações com estrutura onde existiria uma interação mais equilibrada. O ser humano é ser humano desde que ele existe, tá? Não posso estar afirmando aqui, não, a gente vai ter aqui candidatos a Nobel da Paz e pessoas... Não é isso. Ser humanos melhores, mais equilibrados, com mais consciência dos seus comportamentos. A partir daí, essa pessoa quer avançar, porque tem gente que faz o DL, e já aconteceu. Eu encontro com pessoas, o Miguel deve ter tido isso também, a pessoa faz o DL. No nosso caso, você fez e colocou em prática. Os resultados que você gerou e onde nós estamos hoje, 4 anos depois. Tem gente que faz o DL, não aparece lá por algum motivo, ou porque, por exemplo, uma pessoa vive na Alemanha, não consegue estar indo e vindo todo fim de semana, ou de 15 dias. Mas a pessoa depois, algum tempo, passa assim, agora que eu entendi, ou agora que eu percebi. Normal, humano. Cada um, como disse tão bem o Miguel, cada um no seu tempo. Mas, sem dúvida alguma, tomar conhecimento de comportamentos, entender melhor quem é, num país, eu tenho certeza absoluta que iria ser um país ainda mais maravilhoso do que já é. Porque quando as pessoas estão aqui, entendem, e eu falo isso muito para muitos amigos, né? Eu conto essas histórias quando vou de férias, eu vou no Brasil de férias, né? Eu conto. Portugal tem uma história, uma visão de descoberta de tudo que aconteceu na história, mas o que acontece não é o país nem a cultura, são as pessoas. E um espanhol, um inglês, um americano, um brasileiro, quem quer que seja, se não olha para os seus comportamentos, vai agir da forma que aprendeu a agir. Vai viver do jeito que sabe viver. Se eu não tenho conhecimento, né, conhece-te a ti mesmo, né? Yeah. Que é uma frase lapidar. Se eu não tenho conhecimento exato de quem eu sou, mesmo eu vivendo aqui, ou vivendo nos Estados Unidos, ou vivendo, a pessoa às vezes pensa que está no local onde ela vive. Vou me mudar para a Suíça, porque lá que vai ser bom. Aí chega lá, poxa, não está bom. Aí, então vai ser agora na América. E chega na América, não está bom. E chega no Brasil, não está bom. Porque não está bom não é o lugar, é com a pessoa. É com ele, exatamente. Então, um país, qualquer que seja, que possa, se tivesse isso, né, que é uma coisa que a gente sabe que não é assim tão viável, quantificável, mas sim, eu não digo o país, mas no bairro, no teu prédio, na associação, sem dúvida, seriam pessoas que teriam um maior conhecimento de si e, a partir daí, respeitando mais o limite dos outros, né? Meus queridos amigos, eu queria, antes de mais, agradecer-vos muito, porque acho que aquilo que a gente fez aqui hoje vai ser muito importante para quem vai ver este vídeo. Para complementar o vídeo anterior. Para complementar o vídeo que saiu na semana passada, eu acho que isto é um complemento fundamental, porque muitas vezes nós ouvimos testemunhos de A, B ou C e ficamos ainda com mais dúvidas, não é? Mas, claro. Então, mas o que é? Creio que aqui a explicação que nós viemos aqui dar é uma explicação muito fundamentada. Agradeço-vos imenso. Vocês são duas pessoas com quem eu ficava aqui a conversar durante 17 horas e mais 14 dias e mais 6 meses ainda, mas infelizmente não é possível. Agradeço-te muito, Walter. Agradeço-te muito pela forma como tu me obrigaste a permitir viver o DL da maneira que eu vivi. Obrigado, Miguel, por
por teres cruzado na minha vida e por teres feito com que eu hoje estivesse onde estou. Uma coisa que eu aprendi no DL, provavelmente das coisas mais importantes que eu alguma vez trouxe ali, foi: nós somos o produto das nossas escolhas. E as escolhas que eu tenho feito até hoje trouxeram-me aqui onde eu estou agora. E não me arrependo nem um segundo. E sim, Walter, só me arrependo de não ter feito mais cedo. Sim. Esse é facto, né, verdade, Pedro? é Obrigado a ti, parabéns. Eu estou aqui mesmo por quem tem o privilégio de te conhecer. Eu sei que os seus seguidores te conhecem por aquilo que você transmite e quem tiver a oportunidade de conhecer o Pedro vai ver que é realmente isso. Ou seja, eu trabalho com pessoas, eu entendo, é o meu trabalho. E me lembro exatamente da tua formação, como aconteceu todo aquele processo, mas principalmente das decisões que você foi tomando depois. Algumas decisões, a grande parte delas muito assertivas, outras que não foram erros ou não geraram resultado, mas foi o que? Um aprendizado, mas que te trouxe sem dúvida aqui. Você não está onde está, Pedro, por acaso, como eu disse agora há pouco. É um resultado das suas escolhas, decisões que você tomou e por esse teu estado essencial de olhar o outro com generosidade, gratidão. E isso é o que você tem feito. Então, os seguidores que tiverem problema, se sabem que o Pedro tem algum lugar, alguma cidade, vão ter com o Pedro, porque vão ser genuinamente... Não, São muitos. Não sei, não. Mas vão ser genuinamente acolhidos, né? Isso que as pessoas... sim. A gente ouve isso, no pessoas meu caso, que falam, né? No meu caso, a única coisa que eu posso dizer é: as pessoas não fazem ideia o ser humano que está aqui. E esse para mim é o ponto fulcral daquilo que é o Pedro Bastos. Mais do que o canal do Pedro Bastos ou o Pedro Bastos Car Consulting, que tu tanto empenho pões naquilo que fazes, é o ser humano que está aí dentro. E é esse ser humano que eu tenho o orgulho de partilhar vida e de ser, como eu costumo dizer, é o irmão que a vida me trouxe, e que eu espero que a vida te continue a sorrir e que tu continues a fazer sorrir pessoas que nem fazem ideia o bem que tu lhes estás a fazer, mas que numa determinada altura podem fazer toda a diferença. Por isso, obrigado também a ti. E a realizar sonhos, né? O que você faz é realizações. Você, de alguma forma, do teu jeito, você permite que essa pessoa não só coloque um objetivo de vida, de falar, poxa, eu também vou querer ter isso, eu vou chegar lá. E eu sei das histórias de pessoas que depois ficam genuinamente emocionadas, falam, cara, esse era um sonho meu de infância, eu consegui chegar, que é um pouco do que você viveu enquanto sonhador, mas colocando em prática, né? Fazendo o que você criou. Então, vida longa, amigo. E Muito a gente obrigado. Vai estar juntos durante muito tempo. Vamos estar, com certeza. Caros amigos e seguidores, eu espero que tenham gostado deste vídeo completamente fora do normal. Lamento não termos falado mais de carros, mas falámos seguramente de algo bastante mais importante, que são a vida de seres humanos. Não se esqueçam de subscrever o canal, ativem as notificações e deixem os vossos comentários, e espero-vos ver num DL um dia destes. Até a próxima. Muito obrigado.